Tá? Agora sim. A Emanuele, ela veio, é nossa convidada, é um presente até, porque na verdade eu estava procurando alguém da nossa região, da região sul, para que falasse um pouco da realidade dos nossos recursos hídricos, em especial do saneamento, da saúde pública, tá? A Emanuele, ela é doutora em manejo de conservação do solo e da água pela UFPEL, mestre em recursos hídricos, tá? Pela UFPEL, e graduada também em engenharia hídrica pela UFPEL. Então, ela vem fazer essa contribuição que é super importante para esse nosso diálogo que nós trabalhamos praticamente semanalmente a respeito de saneamento e de desenvolvimento sustentável. Então, te agradeço a tua participação e peço que te libere a palavra. Então, primeiramente, agradecer o convite, né, de poder participar desse evento. E eu trouxe, então, algumas coisas, né, do que eu sei e espero que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês, né. E, então, dentro desse tema de desafios, eu trouxe algumas informações sobre a saúde pública, alguns dados sobre a saúde do país e também quais os problemas que têm causado, né, quais as causas desses problemas e possíveis soluções. Então, mais ou menos essa abordagem que eu vou fazer, né? Então então vamos começar. Bom, então antes de falar sobre saneamento e saúde, eu preciso, né, diferenciar dois conceitos para vocês, né? O que é o saneamento? O saneamento, ele seria tu garantir as condições de salubridade que não causem, então, danos físicos, mentais e sociais para a população. Então, seria o controle de todos os aspectos, né? Como, por exemplo, o controle da poluição do ar, né? Onde a gente tem a presença de gases, a presença da poeira. Além disso, o controle da poluição do meio ambiente, onde a gente tem os resíduos sólidos, né? Ou seja, nesse caso dos resíduos sólidos numa praia, a gente vai acabar causando danos, né, para as pessoas, né? Elas vão ali para digamos, se desestressar, para o seu bem-estar, e a gente vai estar, então, prejudicando que ela viva aquele momento da forma que ela deseja. Então, o saneamento seria o controle de todos esses aspectos, né? Então, a gente diz que ele garante as condições de salubridade de forma a proteger a saúde da população. Então, é isso que o saneamento faz. Então, não é só, por exemplo, o controle de efluente ou o controle do lixo, mas de todos, né, incluindo a poluição ambiental. Então, o saneamento ele é bem amplo, né? E aí, o saneamento básico, ele já é um conceito mais específico, né? De acordo com a Lei 11.445 de 2007, o saneamento básico, ele envolve os serviços públicos, né, que garantem, que no caso, ele está relacionado aos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos e de drenagem urbana. Então, o saneamento básico seria o garantir esses serviços à população. Então, por isso que ele é um conceito mais específico, ele traz quais seriam esses serviços, né? E aí, dentro do abastecimento de água, o que seria isso, né? Ele envolve desde a captação de água no manancial, que pode ser um manancial superficial ou subterrâneo, até a questão do bombeamento para a estação de tratamento, eu fazer esse tratamento do efluente, depois destinar os reservatórios e, por fim, distribuir à população. Então, todas essas etapas compõem o abastecimento de água. Depois a gente tem o esgotamento sanitário, que corresponde à coleta dos esgotos domésticos nas residências, o transporte desses esgotos até a estação de tratamento, o tratamento e, por fim, a destinação através de um emissário submarino no rio ou no mar, enfim. E o manejo de resíduos sólidos envolve desde a coleta do resíduo nas residências, até, então, o transbordo e o tratamento, que pode ser através de cooperativas, né, de reciclagem, até a destinação final, em lixão e aterro sanitário. E a drenagem urbana envolve desde a limpeza dessas estruturas de drenagem até essas estruturas, né, como, por exemplo, bocas de lobo, todas essas estruturas que compõem esse sistema, também os sistemas de amortecimento, que são os reservatórios de retenção e detenção, e que vão, então, escoar essas águas. E também tratamento, né, em alguns casos. Então, o saneamento básico ele é composto de todos esses serviços e cada um desses funciona mais ou menos como eu expliquei. Mas, obviamente, que cada um tem um detalhamento. Por exemplo, no tratamento de esgoto sanitário, a gente tem várias metodologias que podem ser utilizadas, mas para isso a gente precisaria de uma disciplina inteira para entender como que funciona. Mas assim vocês têm mais ou menos uma noção de como que é cada um desses serviços.
Mas apesar da gente ver, né, perceber quanto é importante, né, a questão desses serviços, 4,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a esse serviço, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019. E aí, então, eu trouxe essa informação, que eu não sei se é de conhecimento de vocês, que é onde a gente pode consultar essas informações aqui em relação ao país. A gente tem, então, o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, que também é chamado de SNIS. Então, a gente pode entrar no site e aí ele tem um painel, que é o painel do setor de saneamento, que a gente, clicando ali, a gente vai ter as informações. Essas informações, de acordo com o que há descrito no site, elas correspondem a uma amostra do CNIS. Se alguém quiser saber mais detalhado, no site tem os relatórios de como são obtidos esses dados. Mas ele, no geral, ele nos fornece informação de como está o índice de atendimento dos serviços de saneamento básico no país. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver essa imagem que representa o mapa do país e consegue, então, ver mais ou menos como está o índice de atendimento de abastecimento de água. A gente pode ver, então, que a média, né, do país é em torno de 90%, e que as regiões que ainda, né, precisam de investimentos são aqui a região norte e nordeste. Além disso, em relação ao índice total de atendimento de esgoto, a gente pode observar que é em torno de 54,1%, ou seja, metade da população ainda não tem acesso a esse serviço também. E as regiões, então, que menos têm acesso a esse serviço são a região norte e nordeste. Depois a gente tem o índice de atendimento de coleta de lixo domiciliar. A gente pode ver, então, que a coleta domiciliar ela já está bastante avançada, em torno de 92% em todo o país, né? E a gente ainda tem aqui o menor índice na região norte e nordeste, mas esse, em vista dos outros serviços, está bastante adiantado. Em relação à drenagem urbana, a gente não tem uma figura em forma de mapa, digamos. A gente tem somente dados descritos, como, por exemplo, aqui, em relação à pavimentação, que corresponde a 68,2% dos municípios são pavimentados, 15% tem algum tipo de escoamento natural, 15% é subterrâneo. E, além disso, tem outras informações, como o tipo de sistema. O que acontece? A gente tem alguns sistemas que são sistemas separador, ou seja, eu vou ter um sistema próprio para drenagem, né, da água que a gente coleta através da chuva, que esse corresponde a 54%. E, em alguns casos, a gente tem um sistema que é mais antiquado, que atualmente ele não é utilizado teoricamente, né? A gente digamos que a gente não constrói novas estruturas dessa forma, que é construir uma estrutura de drenagem urbana com coleta de esgoto. Então, a gente chama de sistema unificado. Seria coletar tanto o esgoto quanto o efluente. Nesse caso, a gente ainda tem 22 desses tipos de sistema, 22% que funcionam desta forma. Mas não é o indicado, né? Porque aí a gente não vai fazer o tratamento do esgoto doméstico. E, além disso, aqui, essa informação que também é importante a gente observar, que só 4,4% das águas coletadas pela drenagem urbana são tratadas. Ou seja, o que a gente faz? A gente faz a coleta daquela água superficial da chuva, ela passa, né, por diversas vias, vai ali coletando, digamos, né, vai aderindo os poluentes àquela água, e a gente não faz nenhum tratamento e direciona ela direto para os mananciais hídricos. É isso que significa essa informação. Bom, a importância do acesso a esses serviços, ela é reforçada pela Lei 14.026 de 2020, né, que vem com essa promessa de garantir a universalização dos serviços de saneamento básico, né? Ou seja, a universalização é garantir o acesso a todos, né? E integralidade seria garantir de forma integral, tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário, todos esses serviços. Mas aí, depois eu vou trazer algumas coisas para a gente discutir. Será que isso vai ser suficiente? Será que as empresas privadas vão ter interesse em investir em pequenos municípios, né? Então, é isso que eu quero que a gente reflita. Apesar de, né, a falta, na verdade, do saneamento básico acaba causando as doenças de veiculação hídrica, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 85% das doenças hoje são causadas por doença de veiculação hídrica ou também pelo consumo de alimentos contaminados pelo contato com a água e também
através de outros alimentos que estejam contaminados de alguma outra forma. Bom, então eu trouxe algumas informações, tá, sobre o panorama das doenças de veiculação hídrica no Brasil, porque eu desenvolvi recentemente 2 capítulos de livros sobre esse assunto, para ver realmente qual a situação, se a gente está evoluindo, se não está evoluindo, e o que ainda tem causado essas doenças, e o que a gente pode fazer para resolver. Então, é basicamente essa a minha proposta de apresentação. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, ela é feita a divisão em 5 categorias de transmissão das doenças de veiculação hídrica, que pode ser por via fecal-oral, que são as doenças relacionadas com a higiene, contato direto com a água, geomiltons e teníases e inseto-vetor. Eu vou falar de algumas delas, tá? Não vou falar de todas, vou falar de algumas que eu fiz esse levantamento. Então, as doenças transmitidas via fecal-oral é aquela em que a pessoa vai consumir a água contaminada com fezes de indivíduos que estavam contaminadas. Então, para eu adquirir essa doença, eu vou ter que tomar uma água com a presença de fezes, que seriam consumir uma água com a presença de coliformes fecais, que é o parâmetro que a gente avalia quando a gente vai avaliar a qualidade da água. Se aquela água tem coliformes fecais, quer dizer, então, que eu vou estar suscetível a contrair esse tipo de doença. Entre essas doenças, a gente tem, então, a amebíase, né, que ela é causada por um parasita e ela causa sintomas diarreicos, digamos, e alguns outros sintomas, como cólicas, enfim. A doença de amebíase, então, de 2012 né, a 2016, que foi o dado mais recente que eu obtive, ela causou 14.268 internações. E os maiores casos, então, de internações ocorreram no norte e no nordeste do país, que são aquelas regiões que, se a gente recordar que eu apresentei agora há pouco, que são as regiões que têm déficit no atendimento, no índice de atendimento de esgoto sanitário. Então, ou seja, ali a gente tem menos índice de atendimento, a gente tem um risco maior de contrair essas doenças por via fecal-oral. Além disso, a gente tem a febre tifoide, que também é uma outra doença diarreica. A gente pode ver que o número de casos, né, ele é bastante inferior em relação à amebíase, mas também os números de casos eles são maiores na região norte e nordeste do país, né? Esse é o panorama geral. Outra doença também é a cólera. Os sintomas também são sintomas diarreicos, e ela proporcionou, então, 16.554 internações em 10 anos no país, que correspondendo, então, a um total de 258 óbitos, né, nesse período. Só que aí, né, uma coisa interessante para a gente refletir, o que observa-se na literatura aqui, na região sudeste, o número de casos é maior do que na região norte, mas aí vocês vão me dizer, mas a região nordeste é que tem menos saneamento, e aí o que explica isso, né? De acordo com os pesquisadores, e eu concordo também, que a região norte, ela possui rios com águas muito ácidas, né? Por exemplo, o Rio Negro, esses rios eles têm características de água ácida. E a bactéria que causa a doença de cólera, ela não é resistente a esse tipo de água. E aí, então, ela acaba morrendo e não consegue, então, ficar presente ali na água e ser transmitida, então, para as pessoas. Né? Isso eu posso afirmar porque teve um congresso de recursos hídricos que eu fui em Florianópolis, e aí lá eu tive a oportunidade de conversar com alguns pesquisadores da Amazônia, e eles falaram sobre a dificuldade de enquadrar, por exemplo, as águas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, porque lá as águas são ácidas, então como que tu vai manter a água dentro de um pH neutro se a água lá é naturalmente ácida? Então é como se eu alterasse a característica natural daquele rio, né? Então, isso vai de acordo com o que mostra essas pesquisas, né, em relação à cólera. Outra doença também, por via fecal-oral, é a hepatite A, que os dados de 1999 a 2019 mostraram que essa doença ela tem reduzido o número de casos no país. A redução chega a 93%. Então, essa é uma doença que, digamos que ela está mais controlada, né? Sua transmissão está mais controlada. E essa redução representa um total de 5,7 casos a cada 100 mil habitantes, a gente tinha em 2009, e depois, em 2019, a gente chegou a 0,4 casos por 100 mil habitantes, então foi uma grande redução.
mas também os maiores casos ocorrem na região norte e nordeste, que somos 55,6%. Bom, aí, né, que eu mostrei para vocês todas essas doenças, e às vezes a gente tem a impressão, por a gente não conviver muito, que, não, essas doenças já estão totalmente ou quase totalmente erradicadas. Mas essa não é a realidade do país, né? Então, eu trouxe aqui essa notícia também que eu achei que seria interessante para a apresentação, que esse ano aqui no Rio Grande do Sul a gente teve um surto de doença diarreica, que chegou então a contaminar pessoas em 25 municípios e chegou a 2.000 casos, sendo que os casos contabilizados foram principalmente em escolas e pessoas, né, daquele círculo familiar das crianças, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade ainda de vivenciar esses surtos dessas doenças no nosso dia a dia, né? E nesse caso não foi descoberto ainda qual é a origem dessa doença que causou esse surto, no caso, né? Que provavelmente eles atribuem que provavelmente está associada ao consumo de alimento contaminado ou de água contaminada também, mas ainda não tinha sido descoberta a origem até o momento. Bom, o que a gente pode concluir através, né, de todos esses dados que eu mostrei até aqui? Que quanto mais saneamento básico a gente tiver, né, menor vai ser a transmissão via fecal-oral, porque, ou seja, né, eu vou ter uma água com qualidade. E aí que entra aquele questionamento que eu quero trazer para vocês. Será que só a água em qualidade é suficiente? Bom, a água em qualidade é suficiente. Como é que eu quero dizer a palavra? É imprescindível, água em qualidade é imprescindível. Por quê? Porque eu vou garantir ali os padrões de consumo para a população. Mas será que só isso é suficiente? Mais do que isso, eu preciso garantir uma água em quantidade, né? Ou seja, eu tenho que fornecer a quantidade necessária que a população precisa. E também muito importante é a regularidade, ou seja, eu tenho que garantir que ela vai chegar todos os dias, né, no horário que eu preciso consumir. Né? Aí vocês vão me dizer, mas depois que eu tiver o atendimento naquelas residências, eu vou garantir isso. Não é bem assim, né? Então, a gente vê ali aqueles índices que faltam atendimento em alguns lugares, mas e será que nos lugares atendidos o serviço está o eficiente ou não está? Então, eu trago um exemplo aqui, vocês talvez já devem ter ouvido Rio Grande do Sul, que no verão chega a ter somente 3 horas de abastecimento de água por dia. Então, vocês imaginem viver essa situação no verão, né? A gente ter só 3 horas. Será que a gente vai consumir só a água ali fornecida pelo serviço ou a gente vai buscar outras formas de consumo, né? Então, isso que eu queria trazer para a gente refletir. Então, a qualidade é importante, mas a regularidade também é fundamental. Por quê? Porque senão as pessoas vão acabar optando por consumir águas de outras fontes, né? E essas fontes, por exemplo, podem ser cacimbas ou poços rasos, que vão fazer, então, com que elas acabam consumindo água que muitas vezes não tem a qualidade adequada, ou seja, ela está fora do padrão de potabilidade de acordo com a portaria número 2.914 de 2011, né? Então, ela não tem o mínimo exigido para que ela seja consumida. E aí eu trouxe uma notícia aqui da região de Manaus, para vocês verem que isso realmente ocorre esse tipo de situação, né, no país ainda, né, das pessoas consumirem água de outras fontes quando elas não têm a quantidade necessária. Outro problema, então, que está relacionado com essas doenças é realmente o contato das crianças, né, que são na faixa etária imunofragilizadas, com o esgoto a céu aberto. Então, se a gente não tem ali a rede coletora, aquele esgoto fica a céu aberto, vem a chuva e as crianças vão ali e tomam um banho naquela região. E isso é uma realidade também, né? Não pense que é uma coisa que não acontece, porque realmente acontece. E aí, então, as crianças vão ali, tomam um banho e acabam consumindo aquela água e vão, então, podem, né, obter essas doenças via fecal-oral. E também a gente tem o caso do lançamento do esgoto a céu aberto em áreas rurais, que acaba contaminando, então, as águas subterrâneas, né? E aí, então, a gente tem principalmente um consumo em áreas rurais, nesse tipo de abastecimento, mas vale destacar que tem muitas cidades aqui no Rio Grande do Sul que utilizam águas de poços na maioria do tempo, então também isso é um risco, né? A contaminação dessas águas. E vale lembrar, né, e destacar, que eu acho que vocês também já devem saber, mas é sempre importante a gente destacar que a água não tratada, por exemplo, em 2019, essa informação,
água não tratada, esgoto a céu aberto, custam mais de 1 bilhão ao SUS, né? Então, ao invés da gente tratar, em vez da gente prevenir, digamos que a gente faz depois a remediação, né? A gente, depois que já tem a doença, que a gente vai resolver o problema. Um outro problema, então, também, que acaba, né, o esgoto a céu aberto está relacionado com a drenagem urbana. Por quê? Porque as águas acabam se misturando. Então, a gente precisa tanto de rede coletora de esgoto, quanto garantir essa drenagem urbana eficiente para que a água seja escoada da melhor forma possível. E aí, por quê? Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul e também em outras regiões, a água, por exemplo, da drenagem urbana pode chegar até as lavouras, contaminando os alimentos. E aí eu trouxe uma informação de um trabalho, de uma pesquisa, que Encantado Rio Grande do Sul, 3 meses após a ocorrência de um evento de inundação, aumentou em 300% os casos de hepatite A. Então, a gente pode ver que uma coisa está relacionada com a outra, né? Então, é importante também que a gente tenha um sistema de drenagem eficiente. Bom, eu falei então sobre as doenças de transmissão via fecal-oral. Agora eu vou falar um pouco sobre outras doenças, como, por exemplo, a transmissão via inseto-vetor, né? Que é aquela em que o mosquito, o inseto-vetor, ele utiliza da água para uma parte do seu ciclo reprodutivo. E entre essas, então, a gente tem algumas doenças, como zika, chikungunya, dengue. E agora, então, vou falar um pouco sobre a dengue, né? Como que está a situação do país. A dengue, ela já tem um comportamento um pouco diferente das outras doenças, né? A gente vê que, por exemplo, algumas têm continuado, né, naquele continua sempre ocorrendo um determinado número de casos, algumas estão diminuindo, e a dengue, ela não tem um padrão, ela tem altos e baixos, digamos, né? A gente pode ver que de 2000 a 2015 a gente teve um aumento de 184%, que em 2010 a gente teve 1 milhão de casos e depois em 2013 1,4 milhões de casos. A dengue, ela não tem uma taxa de mortalidade muito grande, mas ela acaba prejudicando os anos de vida saudáveis, que em 2015 correspondeu a 44 mil anos. Depois, em 2018 a 2019, a gente pode observar, né, que esses dados do Ministério da Saúde mostram aumento de 600%. Só que se a gente observar, é o mesmo valor a mesma quantidade que a gente tinha em 2019, em 2013. Só que o que acontece, né? Em 2018 a gente teve uma redução muito grande e em 2019 a gente teve uma elevação muito grande também no número de casos. Então vocês podem ver que a dengue, ela varia bastante a questão do número de casos, né? E aí, em 2020, a gente teve 1 milhão de casos novamente de dengue no país. E aí eu trouxe aqui uma informação também que é para a gente pensar e refletir. O que acontece? Diferente das outras doenças, a dengue, ela está presente no maior número de casos na região sul e centro-oeste. Né? Ou seja, é uma região que a gente tem abastecimento de água, tem tratamento de esgotos, e se a gente coleta de esgotos, tratamento já é outra coisa. Se a gente pensar naqueles mapas que eu apresentei, o atendimento da coleta de resíduos é 90%, né? Então, teoricamente, ela tem o atendimento do serviço, mas o que acontece, então, para o número de casos aumentar tanto? Então, é isso que a gente precisa refletir. Esses dados, eles mostram aqui dados de janeiro a junho de 2020, e aí essa é uma divisão utilizada pelo boletim epidemiológico. E depois aqui a gente tem de julho a novembro de 2020, tá? Que mostra também nesse período. E aqui, então, nessa tabela a gente pode ver esses dados. Então, vocês podem ver aqui que na região sul chegou a 2.241,5 a taxa de transmissão a cada 100 mil habitantes, ou seja, é um número bastante elevado de taxa de transmissão da dengue na região sul, principalmente aqui no Paraná, né? Aí no Mato Grosso também, uma elevada taxa de transmissão. Já no período de julho a novembro, a gente pode observar que essa taxa baixa bastante, né? Diminui bastante. E aí, então, eu trouxe essa mesma informação só para a gente ver a distribuição, mais ou menos, como seria no país. Então, aqui na região sul, centro-oeste, o maior número de casos. Já a chikungunya, ela acaba, então, apresentando um maior número de casos na região nordeste, principalmente no estado da Bahia. Aí, então, já também
a gente pode também refletir sobre isso, né? A dengue é mais no sul e no centro-oeste, e o chikungunya já está localizado mais nessa região da Bahia, uma outra coisa para a gente refletir, e da Zika também, mas, né, então, na região nordeste, especificamente no estado da Bahia. E aí, uma outra doença inseto-vetor é a malária. Eu trouxe ela porque depois eu vou mostrar para vocês. A malária também é transmitida, né, pelo mosquito, e vocês podem observar que a malária ela tem diminuído ao longo do tempo os casos no país, né? Em 2017 ela teve um aumento aqui, mas no geral ela tem também ela tem diminuído. Mas aí eu trouxe essa informação mais porque me chamou a atenção que no ano passado eu dei aula na Universidade Federal do Sul da Bahia, e bem na época, então, a gente teve um surto de malária naquela região, que foram, então, 58 casos confirmados, assim, em um mês. Foi um surto mesmo. E aí eu resolvi trazer para mostrar que a gente pode ter também surto dessas doenças no país. E aí a justificativa, né, das autoridades locais é que uma pessoa que havia viajado para a Amazônia veio e então estava infectada e causou esse surto através da picada do mosquito, mas também eles falam que com a grande preocupação com a Covid-19, né, com a transmissão da Covid, acabou que essas doenças acabaram ficando assim, digamos, no plano secundário. A preocupação ficou menor e que acabou causando casos como esse tipo de surto. Então, essa é uma justificativa deles também. Bom, como a gente pode tentar resolver esse problema? Garantindo, então, também o abastecimento de água regular e em qualidade. Por quê? Porque acaba que nos períodos que a gente tem, né, vale ressaltar que a gente vive num período de escassez hídrica. Então, quando a gente não tem esse fornecimento, além de buscar fontes alternativas, outra coisa que as pessoas fazem é acumular água no período de chuva. Então, eles acumulam aquela água e aí, sem nenhum tipo de tamponamento, nenhum tipo de proteção, e pode se tornar um ambiente, então, para desenvolvimento do mosquito. Outro caso que aí é preocupante, que eu acho que a gente também tem que observar, que já existem registros em Rondônia, né, da presença de Aedes aegypti em fossas rudimentares, fossos negros, que são aqueles fossos domésticos para tratamento do esgoto doméstico na própria residência. Então, eles já encontraram casos lá. Daí eu entrei em contato com uma amiga minha que trabalha na questão da vigilância da dengue aqui em Pelotas, e ela me falou que já encontraram também aqui larvas do mosquito no esgoto a céu aberto. Eles já encontraram também. E o que isso nos traz de preocupação? A gente pode ver que talvez o mosquito ele esteja modificando a sua forma, né, de reprodução. E aí vai ser um outro problema, porque esgoto a céu aberto a gente tem, então, em grande quantidade no país ainda. Outro problema, então, está relacionado aos resíduos sólidos, né? Eu encontrei pesquisas que mostram que onde a gente tem o melhor manejo dos resíduos, uma maior coleta, melhor destinação adequada, o número de casos de dengue também acaba sendo menor, assim, em estudos, isso em Recife e também no Rio Grande do Norte mostraram isso. Bom, só que o que acontece, né? Essa questão da destinação de resíduos, a gente sabe que é um problema, é um grande problema. Por quê? Porque as pessoas acabam, mesmo tendo ali o serviço, a gente viu que 90% da população é atendida por esse serviço e mesmo assim a gente tem problemas de descarte irregular. Então, depois, mais para o final ali, eu deixei um trunfo ali que eu quero falar para vocês que, para mim, a gente teria que pensar numa solução nesse sentido para conseguir resolver a situação. E um outro problema, então, é que os números de casos aumentam principalmente no verão, que a gente tem uma alta temperatura e uma elevada pluviosidade. Então, também por isso que vocês podem ver naqueles mapas, eu não destaquei isso, mas que a gente tem, então, aqui um aumento, principalmente aqui no verão, em relação ao período de novembro. Bom, por fim, então, vou falar sobre as doenças de contato direto com a água e o que causa, e depois, então, eu trago que eu entendo como poderia ser soluções. Contato direto com a água, então, a gente tem a esquistossomose, que ela é causada por um parasita liberado através de dos caramujos na água, né? A esquistossomose, então, ela é uma doença febril, né? Tem esses sintomas, e aí a gente
eu trouxe esses 2 dados mais atuais. Esse foi o mais atual do boletim de 2018, tá? De 2000 a 2021, a gente teve 8 mil óbitos, aproximadamente, dessa doença, e depois de 2008 a 2016, a gente teve 425 mil casos e 4.473 óbitos. Então, até trouxe uma notícia aqui de Alagoas, né? De acordo com essa pesquisa, com a pesquisa realizada de 1980 a 2017, os estados que mais apresentaram, né, foram na região norte e nordeste, e principalmente aqui a gente tem a região de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, com as maiores incidências dessa doença. E aí eu trouxe essa notícia que mostra uma investigação, né, em 24 comunidades quilombolas dos casos de esquistossomose. E aí eu trouxe essa imagem que realmente, né, os casos em que ocorre esquistossomose são em áreas que a gente diz que tem a presença dessas lagoas peridomésticas, que as pessoas acabam utilizando para lavar roupa, que ela acaba, por exemplo, entrando em contato com esgoto a céu aberto e que acaba causando essa doença aqui, então. E ela ocorre principalmente em regiões litorâneas, né? E aí, aqui, então, qual o principal responsável, né, digamos, pela transmissão dessa doença? A falta de drenagem urbana adequada e o esgoto a céu aberto. E aí, então, como eu já comentei, principalmente nessas áreas peridomésticas que transbordam esgoto, acabam tendo essas áreas que eles fazem a lavagem de roupas, que fica ali acumulando aquela matéria ali orgânica. E então, por fim, a outra doença de contato direto com a água é a leptospirose, né? A leptospirose, o número de casos de 2007 a 2017 foi 42 mil casos, e ela está presente também em regiões, principalmente regiões litorâneas. E a gente pode ver que, em relação à leptospirose, a gente também não tem um padrão de comportamento da doença. A gente pode observar, por exemplo, que na região sudeste ela é elevada e também no sul ela é bastante elevada. Então, no sul, principalmente nas áreas litorâneas. E agora, uma coisa também que vocês vão ver, que eu não tinha conhecimento, que eu, através desse estudo, eu conheci, que a leptospirose ela está presente bastante nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul, né, que é um ambiente propício ali para o desenvolvimento, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento e eu achei que era interessante saber. Isso tanto no Rio Grande do Sul quanto em Joinville. E a principal causa, então, dessa doença também é a falta de drenagem urbana, que faz com que os ratos, normalmente, eles vivem naquelas áreas, nas bocas de lobo, e aí, quando chove e transborda, as pessoas acabam entrando em contato com aquela água, né? Bom, então eu trouxe aqui as doenças, trouxe os problemas, e aí, então, o que a gente pode concluir com isso, né? O que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa priorizar o investimento na região norte e nordeste, que a gente vê que ali tem uma grande transmissão de doenças via fecal-oral. Precisa garantir, né, o serviço em qualidade e quantidade, precisa, né, ter uma regularidade do fornecimento do serviço. E aí, o que eu deixo para o questionamento para a gente refletir é: será que a gente vai conseguir isso com o novo marco de saneamento básico? Vai conseguir investimentos nessas áreas mais precárias, né? Outra coisa, modicidade de tarifas, né? Tarifas acessíveis para a população, porque não adianta a gente fornecer água naquelas regiões mais remotas com um preço elevado que as pessoas não tenham condições de pagar, né? Outra coisa, assim, que eu acho fundamental, que seria necessário para evitar essas doenças de via fecal-oral, são políticas públicas para investimento em instalações sanitárias mínimas, né? Ou seja, garantir que nas residências a gente tenha, no mínimo, um banheiro para a pessoa utilizar, para ela poder fazer higiene, fazer a lavagem das mãos. Não adianta a gente ter a rede de esgoto e não ter também o mínimo de instalação naquela residência, né? E aí, então, outra alternativa também que a gente poderia pensar é fazer pesquisa para proporcionar, talvez, o tratamento no próprio local, em áreas mais remotas, em locais de difícil acesso, áreas rurais, também poderia contribuir. E aí, nesse sentido, né, aqui eu trouxe um exemplo de uma prefeitura de boa hora que construiu banheiros comunitários em alguns locais em que a gente tinha comunidades, eles construíram alguns banheiros comunitários. Já é alguma coisa, né? Já vai possibilitar que aquela comunidade utilize
essa estrutura. E aí, montando a apresentação também, eu encontrei essa notícia. Daí eu até procurei em outros estados, até se alguém souber também depois para comentar, seria interessante. Que eu encontrei que aqui no Rio Grande do Sul foi feito esse projeto. O projeto 11 mil famílias de baixa renda receberam a construção de banheiros. Esse projeto surgiu durante a pandemia, que eles verificaram isso que eu estou falando para vocês, né? Que como é que eles vão evitar que as pessoas adquiram o vírus, né, do coronavírus, se não tem nem como as pessoas lavarem as mãos, né? E aí, então, eles viram essa necessidade e acabaram financiando esse projeto, né, que foi elaborado com algumas parcerias pelo governo aqui do estado. Então, aqui seriam os locais que não tinham banheiro e onde eles iriam fazer a construção desses banheiros. Eu achei muito legal essa iniciativa do governo e acho que isso poderia ser, né, adquirida, essa iniciativa poderia ser adotada por outros estados, né, para garantir essas condições mínimas de higiene da população. E aí eu acho, então, também que a gente teria que ter pesquisas para investigar essa questão das lavouras de arroz, né? Como prevenir a proliferação de ratos nessas lavouras, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas se alguém já ouviu, até pode contribuir também. Melhorias nos sistemas de drenagem, entender quais os fatores que causam a dengue, né? Será que é só o lixo? Será que tem alguma outra coisa que está causando essa proliferação, por ela ter tanta variação assim ao longo do tempo, né? Eu até fiz essa pesquisa sobre as doenças, né? Esses capítulos, e depois fiquei instigada, comecei a montar um artigo sobre a dengue no Rio Grande do Sul para entender, porque aqui na região sul é maior, para entender o que acontece aqui, né? Se é o lixo, se é a chuva, se é a temperatura, o que influencia, se é a umidade, não sei. Então, a minha ideia era montar um artigo nesse sentido. A gente precisa também de educação ambiental, né? Para as pessoas se conscientizarem sobre a destinação dos resíduos e muito mais do que isso, né? Precisa ensinar sobre a desinfecção de alimentos também, porque muitas pessoas não fazem isso. Limpeza de caixas d'água, manter os reservatórios de armazenamento de água limpos, né? Então, acho que seria isso. Bom, agora vou falar um pouco sobre saneamento e meio ambiente. Deixa eu ver que horas são mais ou menos que eu me empolgo falando. Tá. Tentar ir um pouco. Não, tranquilo, gente. Tá bem. Não, agora não tem muita coisa. É que eu me empolgo falando, mas então tá. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o saneamento básico e o meio ambiente, tá? Eu não sabia exatamente que vocês sabiam ou não, então eu peguei algumas coisas que eu achei que seriam interessantes para a gente discutir, tá? Bom, o que acontece, né? O que o saneamento básico tem a ver com o meio ambiente e vice-versa, né? A gente tem, por exemplo, se a gente não tiver o saneamento básico, a gente vai lançar os esgotos nos mananciais hídricos superficiais. Bom, o que acontece? Se eu peguei o esgoto aqui da minha casa e lancei aqui no manancial, aqui na proximidade, esse manancial tem o potencial de se autodepurar, ou seja, ele vai voltar à sua condição inicial depois de um período de tempo. Mas o que acontece? Todo mundo do meu bairro lança o esgoto ali naquele manancial. Então, ele perde essa capacidade de se auto-recuperar, de se autodepurar. E aí a gente acaba ocorrendo os problemas nos mananciais hídricos. Entre esses problemas, a gente tem aqui o problema da eutrofização. Por quê? O esgoto doméstico ele é rico em nutrientes como fósforo e nitrogênio, principalmente o fósforo. O fósforo ele está presente em materiais como detergentes, sabão, né, sabão de lavar roupa, sabonetes, que eu não sei se vocês sabem, posso ser que vocês saibam ou não, que é o que causa a espuma. Então, a gente sempre pensa que quanto mais espuma, melhor, mas aquilo ali é cada vez pior para o meio ambiente. Então, quanto menos espuma, digamos, melhor. E aí, então, esses nutrientes são lançados ali no manancial, e aí, então, ele acaba sendo utilizado para o ambiente, só que aí acaba que causa a proliferação dessas algas, e essas algas são chamadas de cianobactérias, que deixam, então, o ambiente com a coloração verde. Isso também, eu me esqueci, eu ia colocar uma notícia, não sei se vocês já acompanharam, que ocorreu esse ano em algumas bacias hidrográficas aqui do Rio Grande do Sul. Eu não estou lembrada agora exatamente onde, mas eu sei que teve
uma grande proliferação dessas algas e estava afetando o gosto da água tratada da região, né? Porque ela causa diversos efeitos. Um deles é a alteração no gosto da água. Acho que no Guaíba também acontece isso bastante no verão. Bom, além, né, de a gente poder, né, prejudicar os mananciais superficiais através do lançamento de esgoto sem tratamento, a gente também tem o lançamento de esgoto a céu aberto, que pode prejudicar os mananciais subterrâneos. Mas a Tuane vai falar um pouco mais sobre isso depois. Aí, então, né, pensando assim, como é que está essa questão do esgoto doméstico? Será que a gente lança muito? Vocês viram que ali no Rio Grande do Sul a gente tem 90%, não, do esgoto eu não lembro exatamente, mas era bastante cobertura em relação ao Norte e Nordeste. Aí o que eu pensei, né? Vou levar alguma informação para a gente ver um comparativo de um ano anterior e de um ano atual para ver como que está a situação do lançamento de esgoto. Aí eu trouxe o exemplo aqui de Pelotas, tá? Esse é um estudo de caso do meu TCC, que foi eu avaliei a qualidade do Arroio Pelotas, né? Aqui dá uma bacia hidrográfica aqui da região. E aí, então, eu verifiquei se as condições de qualidade dele estavam dentro da classe que ele pertence, que ele deveria pertencer. Então, eu trouxe essa informação para apresentar para vocês, né, para que vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, que eu achei que seria interessante vocês saberem. A resolução CONAMA 357 de 2005, ela permite classificar os corpos d'água de acordo com uma classe. O que é essa classificação? É a classe que eu devo manter o meu manancial para que ele possa ser utilizado para os usos que ele está recomendado. Por exemplo, dentro da classe 1, eu vou poder usar para navegação, para recreação, enfim, vários usos. Depois eu vou mostrar para vocês. E aí, se eu digo, então, a bacia hidrográfica do Arroio Pelotas, ela deve ser mantida na classe 1. Então, eu vou estabelecer metas, programas, projetos para que aquela qualidade seja mantida dentro da classe 1. Ou seja, a classificação não quer dizer, hoje o manancial está na classe 4, amanhã eu vou ali, ele está na classe 3, amanhã eu vou lá de novo, vejo os parâmetros, está na classe 1. Não, eu estabeleci no plano de bacia hidrográfica. O meu manancial tem que ser mantido na classe 1. Então, eu vou ter que recolher, fazer a coleta de esgoto, vou ter que, enfim, definir metas para o que eu vou fazer para que ele seja mantido naquela classe, tá? E aí, as classes da resolução, elas vão da classe especial à classe 4. A classe especial, ela tem uma qualidade de água excelente, e a classe 4, então, seria a pior qualidade, manter na pior qualidade aquele ambiente. E aqui, então, a gente tem usos mais exigentes e usos menos exigentes. Então, a gente tem essa classificação. Quando a gente não fez, então, o que acontece, né? Para a gente fazer essa classificação do manancial, a gente precisa ter o plano de bacia hidrográfica. Então, se eu vou classificar um manancial aqui da minha região, eu preciso elaborar o plano de bacia e aí eu vou estabelecer, aqui ele vai estar com classe 2, porque a gente viu que para os usos ele precisa estar nessa classe. Só que, como a maioria das bacias hidrográficas do país não tem não tem a classificação, não tem o plano de bacia, me fugiu a palavra, não tem o plano de bacia hidrográfica, quando ele não tem esse plano, a gente classifica automaticamente na classe 2. Então, quando não tem o plano, automaticamente ele vai ser classificado classe 2 e eu tenho que manter os parâmetros dentro dessa classe, então. Teoricamente. Aí, cada uma dessas classes tem um uso. Então, por exemplo, a classe 1 é destinada para a proteção das comunidades, recreação de contato primário, aquicultura, então cada uma. E aí a classe 4, como é a pior, ela deveria ser destinada só para navegação e harmonia paisagística, né? Então, seria isso. Tá, e por que eu mostrei isso para vocês? Tá? Por quê? Porque no meu TCC eu avaliei a qualidade da água do Arroio Pelotas para verificar se ela estava realmente dentro da classe 2, ou seja, os parâmetros estão dentro dessa classe que ele deveria pertencer ou não. E aí, então, aqui tem os pontos que eu analisei, que foi aqui na área, esses pontos correspondem à área urbana, onde era possível percorrer por embarcação, e aqui, então, eu fui por via terrestre, nesses outros pontos. E aí eu analisei alguns parâmetros de qualidade. Eu trouxe alguns aqui, que são o nitrato, o fósforo e o coliformes fecais.
Essa linha branca, então, representa o valor do parâmetro na classe 2, ou seja, fósforo na classe 2, aqui, nitrato na classe 2, fósforo na classe 2 e coliformes na classe 2. E aqui eu avaliei um período, então, de alta pluviosidade e de baixa pluviosidade. E o que eu observei, então? Que todos esses parâmetros estão fora da classe 2, né? E aí a classe 2, se a gente olhar aqui, ela seria que esse manancial é para proteção da comunidade, recreação de contato primário, abastecimento para o consumo, seria todos esses usos, né? E aí, então, o que eu observei? Que todos esses parâmetros estão fora dessa classe 2. E, além disso, o que eu observei também? Que no período de alta pluviosidade, a gente tem essa percepção, a gente imagina que a qualidade vai ser melhor, porque vai diluir, né? Vai aumentar a quantidade de água no manancial, teoricamente vai diluir aquela poluição. Mas, na verdade, aconteceu ao contrário. É como se a vazão mais rápida removesse o que estava no fundo ali e piorou bastante a qualidade do alta para baixa pluviosidade. E a gente tem, então, também, cabe destacar a presença de grande quantidade de coliformes fecais nesse manancial. Aí, aqui nessa área rural, nessa área urbana, eu trouxe umas imagens para vocês entenderem o que a gente tem nessa área urbana, né? E são residências de alto poder aquisitivo, como a gente pode ver nessas imagens, e acabam lançando, então, o esgoto aqui diretamente no manancial. Aí vocês vão me dizer assim, mas, Emanuele, esses dados são de 2013, né? Agora, com certeza, isso está muito diferente. Será? Vamos ver. Aí, o que eu fiz? Eu entrei aqui no site da FEPAM, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. E o que eu observei? Que eles acabaram adotando essa metodologia que eu usei no meu TCC. No meu TCC, eu usei essa classificação, né? Verifiquei se estava dentro da classe ou não. E eles também passaram a adotar, a partir de 2014, o índice de qualidade da água. Eu até ia trazer ele, mas como o tempo ia ficar muito apertado, eu não trouxe. Mas depois vocês podem procurar, que também é um índice bem didático, que é fácil entender se o manancial está dentro da qualidade ou não, qualidade boa ou não, tá? Aí eles fazem essa análise e emitem um relatório de qualidade da água. Esses dados, essas informações aqui que eu verifiquei são de 2021, tá? Através desse relatório. E aí, o que eu observei? Que em 2014 eles acabaram ampliando os pontos de monitoramento da qualidade da água aqui dos mananciais da região. E aí vocês podem observar que aqui essas em laranja são as previstas, então a gente ainda não tem essas estações de monitoramento, só tem essas aqui em verde. E aí, esse ponto aqui, esses dois pontos aqui são próximos ao Arroio Pelotas. Esse aqui é exatamente no Arroio Pelotas, esse ponto aqui. Só que eles fizeram diferente do que eu fiz, tá? Em vez de eles estabelecerem a meta, como eu disse para vocês, que é o que diz na legislação, eles classificaram na que ele estava, tá? Na qual aquele parâmetro estava. Então, eles viram aqui, coliforme fecais estava dentro da classe 3. Nitrogênio dentro da classe 1. DBO, classe 1. Oxigênio dissolvido, classe 2. E aí o fósforo ele não foi classificado em nenhuma classe porque ele estava muito elevado. Então, por que eu trouxe essa informação para vocês? Por quê? Porque a gente pode ver que nada evoluiu desde 2013 a 2021, a gente tem a mesma situação aqui na bacia hidrográfica do Arroio Pelotas, não teve nenhum tipo de evolução. Os efluentes estão sendo lançados ali, nesse ponto ainda, né? E o que isso afeta? É o que a gente vai ver agora. Afeta o meio ambiente, afeta se a gente vai fazer o tratamento da água, né? Porque a gente vai precisar de mais produto para tratar essa água. E aqui, esse ponto aqui é esse ponto que eu falei para vocês, que foi feito o monitoramento. Vocês podem ver, é aqui onde tem as residências, próximo à ponte. Quem já conhece Pelotas é ali na próxima ponte do Laranjal, tá? E aí esse manancial lança água aqui, deságua no canal São Gonçalo, o Arroio Pelotas, e essa água vai toda aqui para a Praia do Laranjal, que é a principal fonte de recreação aqui na cidade de Pelotas, né? Ou seja, toda essa água com fósforo e coliformes vai tudo aqui para o Laranjal, né? E fica ali
e as pessoas, então, vão adquirir as doenças, né? Via fecal-oral, pelo contato com água, enfim, todas essas doenças. E aí o mais curioso que a gente pode observar é que a estação de tratamento do Laranjal fica aqui e aqui os esgotos são lançados e não são encaminhados para cá. Isso é que é mais curioso, digamos. Além disso, eu só trouxe essa informação para destacar que a cidade de Pelotas está entre as 100 piores de saneamento básico do país, né? Isso é a posição 79. Tá, e aí em outras regiões, como é que a gente obtém essa informação, né, sobre as classes, sobre a qualidade? Por exemplo, eu trouxe uma informação de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem a CETESB, que é o órgão que faz esse tipo de monitoramento, e aí a gente pode obter aqui o relatório de qualidade das águas dessa região. Aqui, nesse relatório, nesse aqui, eu deixei aqui o link, a gente pode ver quais as estações que são monitoradas dos mananciais superficiais de São Paulo, pela própria ANA ou pela CETESB. Manuele, Oi. tem 5 minutinhos, tá? Tá, eu já tô finalizando. Tá. Obrigado por me avisar, porque senão eu vou ficar falando muito. Aí, aqui, então, a gente tem a classificação dos mananciais, também já estão disponíveis no site da CETESB, só que aqui tem por trechos, já está mais avançado, já tem várias classificadas. Aqui a gente tem, por exemplo, a classe 1, essa outra área, classe 2, então já tem estabelecidos vários trechos como são as classes, tá? Bom, então eu vou me apressar um pouco. Então, o que isso afeta? Afeta quando a gente vai fazer o tratamento, encarece o tratamento, a gente vai usar mais cloro, que o cloro pode causar câncer às pessoas. Tem que ter cuidado em relação ao abastecimento de água também, a lavagem dos filtros e como a gente vai fazer o despejo desses resíduos. Bom, em relação, eu me esqueci que tinha mais uma parte. Em relação ao abastecimento de água, eu vou acelerar um pouco, tá? A gente tem esse problema da escassez hídrica, que interfere também na qualidade, porque a gente vai ter ali, vai utilizar água do volume morto do reservatório, que ele tem, então, uma grande quantidade de poluentes. Qual seria a solução para a gente resolver esse problema de escassez hídrica que a gente tem para garantir a quantidade de água, tá? A gente tem diversas funções dos ecossistemas, que é regulação, habitat, produção e informação, né? Essas funções ecossistêmicas são funções naturais que independem do benefício ao ser humano, mas a gente tem também esses ecossistemas fornecendo serviços ecossistêmicos, ou seja, que é quando eles trazem um benefício ao ser humano, por exemplo, o uso das florestas para a regulação do clima. E aí eu quero chegar, então, no pagamento por serviços ambientais, que é a gente pagar para o ecossistema, pagar, por exemplo, para o produtor, nos garantir a preservação de uma floresta para que ela preste um serviço ambiental. Que, por exemplo, as florestas vão fazer o quê? Vão garantir o escoamento, a infiltração da água através das raízes, vão diminuir o escoamento e o transporte de sedimentos para os mananciais e assim impedir com que ocorra o assoreamento. Então, o pagamento por serviços ambientais é uma forma da gente produzir água. A gente vai conservar a floresta nos entornos das bacias hidrográficas, vai preservar as nascentes e vai produzir água. Então, isso pode ser tanto o agricultor deixar de plantar naquela área e plantar uma floresta, ou também adotar um sistema agroflorestal, que vai, então, garantir essa recarga das águas subterrâneas, vai diminuir o escoamento superficial e o carregamento de sedimentos e vai produzir essa água. E aí, então, aqui depois vocês podem consultar com calma o projeto pioneiro no país, que é o Conservador de Águas, que foi feito em Extrema, Minas Gerais, que eles fizeram o pagamento por serviços ambientais para agricultores ao longo de toda a bacia para que produzisse água, então, para recarregar ali o sistema do Cantareira. Ele já recebeu vários prêmios e eu acho que esse é um caminho que a gente tem que seguir, tem que pesquisar. Eu fiquei apaixonada por essa área, dando aula sobre isso agora na UFSB, e acho que a gente tem que ir nesse sentido para minimizar os problemas de escassez hídrica. Estou falando rápido porque eu vou ter que acelerar mesmo. E aí, agora foi feita esse ano a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que é para regular mesmo a prestação desses serviços. Tá? E aí, né, finalizando, então, qual o problema dos resíduos sólidos, né, que a gente vê em relação ao meio ambiente? É o descarte irregular. Por quê? Porque é uma responsabilidade
compartilhada, que é uma responsabilidade das pessoas, não só do fornecimento do serviço. Então, por que as pessoas não fazem muitas vezes esse processo? Porque elas não têm espaço para armazenar, porque elas não sabem se funciona ou não, tem falta de crédito no serviço público, né? Não acreditam no serviço público. E aí, então, o que eu acho que a gente poderia fazer nesse sentido, né? Fazer tipo um incentivo, como se fosse um pagamento pelo serviço, como se fosse pagamento por serviço ambiental, só que no caso para resíduos sólidos, né? E aí eu trouxe esse exemplo de iniciativa em Caxias do Sul, que eles fazem a troca de alimentos por resíduos sólidos. Para então as pessoas dão seus resíduos e elas vão receber algo em troca, elas se sentem motivadas a fazer aquilo. E eu acho que isso também deveria ser feito de modo geral, as pessoas levarem os seus resíduos e receberem alguma forma de pagamento, digamos, né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas funcionam dessa forma. Quando elas recebem algo em troca, elas fazem alguma coisa, né, que elas acham interessante. E aí, então, eu só trouxe esse exemplo de Caxias do Sul, dessa troca solidária, que eu acho que a gente tem que ir por aí, por esse caminho de fazer essa troca, né? E drenagem urbana, né? Resumidamente, o que a gente precisa é melhorar o tratamento da água superficial e também um outro problema relacionado à drenagem urbana é ainda o descarte de lixo. Aqui em Pelotas a gente tem muito descarte nos próprios canais de drenagem urbana e também o lançamento clandestino de efluentes, né? A gente precisa então de uma conscientização cada vez mais da população em relação a isso, né? Se a gente tiver essa troca de resíduos por dinheiro e conseguir resolver isso, não sei, alguma outra metodologia. E aí eu trouxe também essa notícia que eu achei interessante, que a Prefeitura de Pelotas expôs o lixo na área urbana, o lixo coletado nos bueiros, como forma de conscientizar a população de Pelotas que esse lixo vai parar nos bueiros. Então, eu achei uma forma interessante de educação ambiental. E aí também uma outra aposta que eu acho que seria interessante é utilizar a drenagem na fonte, ou seja, utilizar pontos específicos na área com canteiros com flores, telhados, para minimizar que a gente acumule muita água e aí tenha que amortecer, enfim. Então, usar essas outras estruturas. Ai, obrigada. Desculpa, gente, que eu estourei o tempo. Capaz. Nós que agradecemos. Eu sei que são muitas informações, eu agradeço o teu empenho em compilar tudo isso para trazer o máximo de dados e informações. Realmente tem muita coisa, né? E assim foi muito interessante, até porque tem coisas que eu também não conhecia. E mesmo trabalhando nessa área, mesmo trabalhando com sustentabilidade, tem minúcias que só realmente quem trabalha especificamente com essa questão, vendo da forma como vocês veem, essa parte mais técnica, consegue identificar. Como eu tinha falado com a Emanuele e com a Tuane, elas vão, a Emanuele apresentou, agora a Tuane vai apresentar, e aí no final a gente vai deixar um tempo para perguntas, tá bom? Então, agora eu vou apresentar a Tuane, né? Primeiramente, eu queria agradecer, né, o aceite tão de pronto, né, para essa apresentação. A Tuane, ela é doutora em Recursos Hídricos e Saneamento, né, pela URGS. Ela é mestre também em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela URGS e ela fez Engenharia Hídrica pela UFPEL. E também ela deu aula de engenharia na FURG até 2020, né, Tuane? Isso, até 2020. Então, assim, agradeço e abro o espaço para te falares e, primeiro, muito obrigada. Então, bom dia a todos. Eu vou tentar ser um pouco mais direta, até mesmo porque muitas coisas já foram abordadas pela Manu. Agradecer o convite da Márcia e a oportunidade de ter esse diálogo com outras visões em relação a esse recurso, que é o recurso hídrico, que é tão importante para todas as áreas. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Aí só peço a confirmação da Márcia se ele está em tela inteira. Não, mas não está inteira? Está inteira. Está inteira. Então, vou falar um pouco do saneamento básico, voltar a discussão para o desafio e para a oportunidade, que é a proposta inicial do evento. A minha abordagem vai ser um pouco diferente da Manu, vai para um outro viés, para um viés mais de interação. É impossível
abordar os 4 eixos do saneamento em apenas uma única palestra, então vou falar um geral ali dos 4 eixos, depois eu vou focar na questão da fonte de recursos hídricos para o abastecimento de água. Então, a questão da definição do saneamento básico, a Manu já abordou com vocês, que é um tema mais específico, como a Manu falou, dentro do saneamento, mas, ao mesmo tempo, ele é bem amplo, porque envolve esgotamento sanitário, drenagem urbana, questão dos resíduos e a questão também do esgotamento sanitário. Então, foi definido, então, a questão do saneamento básico, ela é regulada pela Lei 11.445 de 2007, foi atualizada recentemente pela Lei 14.026 em 2020, que trouxe um novo marco legal de saneamento. Então, como eu estava conversando com a Márcia, quando a gente estava definindo, então, essa questão da palestra, né, que para nós, para mim, para a Manu, que somos da área de engenharia hídrica, foi sempre estimulado essa questão da água ser um elemento integrador e como a gente profissional inserido diretamente, relacionado diretamente ao recurso hídrico, a gente sempre teria que lidar com diversas áreas do conhecimento. Então, é importante ter esse tipo de conversa com vocês que são profissionais de outras áreas e têm outras demandas em relação ao recurso hídrico. Então, ele é um elemento integrador, ele une diversas áreas do conhecimento, como a exata, a saúde, que foi a questão que a Manu abordou de forma mais específica, a questão social, e claro que tudo isso é um combo que acaba interferindo diretamente na economia e no desenvolvimento de um país ou de uma comunidade. Então, os índices adequados de atendimento desses serviços, tá? Se eles estiverem sendo trazidos, desenvolvidos de forma adequada, esse atendimento, tanto na questão de qualidade como de quantidade, tá? Relacionado à água, a questão da quantidade, e também a questão de estrutura, a gente consegue proporcionar à população, então, qualidade de vida, principalmente a dignidade humana, porque eu vejo o saneamento básico como um alicerce para a dignidade humana, um dos princípios para a pessoa ter o mínimo de dignidade humana, redução de custo, ou seja, se a gente tem uma drenagem bem feita, uma coleta de resíduo e também destinação desse resíduo, eu não estou dizendo deposição, porque quando a gente pega e coloca um resíduo num aterro sanitário, a gente não está dando uma destinação final, a gente está dispondo ele no solo, a gente não está reutilizando ele, inserindo ele no ciclo novamente. Então, quando a gente tem uma disposição, então, adequada desse resíduo, inserindo ele no sistema e não necessitando de outros recursos, então a gente reduz custos, então, relacionados à matéria urbana, então, a matéria-prima, ou seja, a gente demanda menos do meio ambiente, também redução de custo de manutenção de sistema por ter menos resíduos circulando nas tubulações, então a gente tem uma redução de custo elevada também na questão da saúde, como a Manu trouxe, tá? E também redução de perdas devido a eventos extremos, isso relacionado diretamente à questão da drenagem urbana, que quando a gente não tem uma drenagem bem feita, a gente acaba tendo, então, muitas perdas materiais e às vezes até de vida relacionada a eventos extremos como inundações. Então, falando bem rápido, tá? Até para a gente ter um tempo maior para discussão em relação ao saneamento básico, até mesmo porque a Manu já trouxe bastante dados em relação a isso. Então, falar um pouquinho, primeiramente, dos resíduos sólidos, tá? Então, o resíduos sólidos, ele é um pouco mais amplo do que a gente pensa inicialmente. Então, ele inclui material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de qualquer atividade humana em sociedade, e ele pode ser sólido ou semissólido, gases também entra, tá? Recipientes e líquidos. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, que é aquela região onde toda a água que cai nessa área, ela converge, tá, para um ponto específico do rio, então a gente tem diversos usos dessa bacia hidrográfica. A gente tem uso da indústria, da agricultura, da mineração, então todos os usos que estão incluídos nessa bacia hidrográfica, eles geram algum tipo de resíduo, e esse resíduo ele tem que ser destinado ou disposto de forma correta para não trazer malefícios para a saúde e para o meio ambiente, não prejudicar o saneamento básico. Então, como eu disse, a gente tem diversos usos, esses diversos usos, eles resultam em diversos resíduos. Então, resíduos da construção civil, industriais, da saúde, agrocivil pastorilos, da mineração, então todos esses, eles são geridos pela própria pessoa que produz, que gera esse resíduo, então o gerador que tem responsabilidade. Já o resíduo o sólido, né, ele é gerido geralmente pelo município, então são resíduos que englobem, no caso, o resíduo sólido urbano, que engloba os resíduos domiciliares, o de limpeza urbana, e às vezes também entra a questão dos estabelecimentos comerciais, como lojas ali inseridas no centro, por exemplo, tá?
Então, esse resíduo é o que eu vou entrar mais aqui na questão, porque é o resíduo que está mais presente dentro do município e que envolve mais a questão de políticas públicas, porque os outros acabam sendo geridos pelo próprio gerador, são de responsabilidade do gerador. Não que o resíduo sólido não seja também uma responsabilidade nossa, né? Porque dentro da política eles defendem a responsabilidade compartilhada da gestão desses resíduos. Então, em relação aos resíduos, então a gente tem 18 milhões de habitantes sem acesso ao serviço de coleta, tá? Coleta regular. Deixa eu ocultar aqui que eu não esqueci. E desses 18 milhões, a gente tem uma pequena parte que está na área urbana, o restante está na área rural. Então, a maioria das pessoas que não tem esse acesso, ela se encontra na área rural, tá? Aqui está à disposição essa taxa de cobertura, tá? Pelo SNIS, então a taxa de cobertura de serviço da coleta do resíduo, tá? E em relação à população total. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ali uma taxa de coleta, na maioria dos municípios que participou, que se encontra de 75% a 100%. Falando também do saneamento básico, a situação do saneamento básico, então, em relação ao atendimento total, tá? Eu trago percentuais um pouquinho mais baixos que os da Manu, porque a Manu trouxe mais o atendimento em relação à população urbana. Estou falando aqui de atendimento total, urbano e rural. Então, a gente tem uns números um pouco mais distantes em relação à meta, né, do novo marco, né, de saneamento, que é de 99% até 2033. Então, a gente está aqui em torno de 84% a nível do Brasil e um pouquinho superior na meta, no índice nacional, o Rio Grande do Sul com cerca de 87% de atendimento total à rede de água, ou seja, locais que possuem rede de água, que chega água encanada nas residências. Então, isso resulta em cerca de 35 milhões de habitantes sem acesso a esse serviço, ou seja, a água chegando nas suas casas através de rede. Então, surge esse compasso, sabe, esse conflito de informações, porque a gente tem 35 milhões de brasileiros sem acesso e, ao mesmo tempo, a gente tem uma perda, um percentual de perda muito grande na rede onde existe o serviço, que é cerca de quase 40% a nível do Brasil, tá? E quando chega a nível estadual, esse percentual ultrapassa 41%. Então, a nível estadual, isso resultaria, tá? Esse volume que a gente perde na rede de água tratada, ou seja, já tem um investimento, porque essa água passou por um tratamento, ela atenderia em um ano 61 milhões de habitantes, ou seja, atenderia, teoricamente, essa população que não tem acesso. Claro que esse é um dado comparativo, não dá para ser tão específico, né? Porque a gente não sabe a situação da perda de cada local, de cada município, para fazer essa análise mais exata, para ver se realmente essa perda conseguiria atender a cada demanda em escala municipal. Aqui é só uma escala nacional. Então, aqui eu trouxe esse mapa, né, do percentual de perdas, aqui aparece do Rio Grande do Sul, que eu apresentei, aqui na região sul, tá, Rio Grande do Sul é o que tem o percentual de perda maior, tá, na região sul, as regiões mais precárias são a região norte, aqui que a gente vê, aqui que chega quase a 70%, e a região nordeste. Conflitando com essa situação, tá, que a gente tem população atendida, a gente vê que o índice de perda, que é maior na região norte, também é a região que tem mais dificuldade em atender uma porcentagem maior dessa população. Então, no total aqui, eles atendem a quase 58%, tá, da população total, e a população urbana ali, menos de 71%. Então, tem esse conflito de situações. A gente perde muita água e também deixa de atender muitas pessoas. Em relação ao esgotamento sanitário, tá? O atendimento da população total com coleta, a gente tem aqui no Brasil inferior a 55% da população com coleta. No Rio Grande do Sul, a população total com coleta não chega aos 33%, tá? E do esgoto total gerado, né, e eu não estou falando coletado, tá? Do esgoto total que é gerado, tá? O que é tratado, então, é apenas a metade aqui no estado no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul a gente fica aqui quase 26%. Isso é, ao meu ver, um dos maiores desafios, né, para atender o novo marco, porque o novo marco ele exige cerca de 90% até 2033. Então é um dos grandes desafios. Então aqui só em escala municipal essa análise, né, no Rio Grande do Sul é difícil chegar a um dado mais próximo da realidade, porque a gente vê que tem muitos municípios aqui que ou não têm informação ou está com um formulário simplificado que não deixa, não viabiliza eles chegarem a um cálculo desse índice, tá? E a região que mais atende aqui em relação ao esgotamento sanitário é a região sudeste.
Então, pegando esse percentual de população, né, que é atendida, né, que é 54,1%, a gente tem aqui cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esse serviço de esgotamento sanitário. Então, falando um pouquinho da situação da drenagem urbana, então a drenagem é esse sistema que é projetado para coletar as águas provenientes da chuva e escoar ela para um curso d'água, tá? O que seria ideal é a gente ter essa visão mais sustentável, ou seja, amortecer essa água da chuva, reservar ela em sistemas com maior permeabilidade, como os reservatórios, ou essas estruturas mais permeáveis, tá? Ou pisos permeáveis, do que a gente ter essa visão onde as cidades, no final das contas, as cidades acabaram sendo construídas com essa visão de retificar rios, de canalizar, tá, toda essa água e fazer com que a vazão fosse maior, ou seja, afastar essas águas o mais rápido possível do ambiente urbano, ou seja, a gente tem as estruturas das cidades, elas foram construídas para transferir o problema e não para resolver o problema nas suas áreas. Para resolver o problema seria, então, amortecer essas chuvas em estruturas que pudessem armazenar essas águas por mais tempo e escoar ela ao longo do tempo e não no máximo de tempo, no mínimo de tempo possível, que acaba transferindo o problema, tá? Então, a situação, tá, da drenagem urbana, a gente tem quase 1,6 milhões de domicílios que têm situação de risco em relação à inundação, 105 mil desabrigados ou desalojados afetados com eventos hidrológicos, tá? Então, geralmente, essas áreas afetadas são áreas de pessoas que têm menos poder aquisitivo, né? Isso são as pessoas geralmente mais afetadas, que não têm as estruturas de saneamento, nem essas básicas, né? Que fazem, como eu disse, a transferência do problema e não a solução. Então, acabam sendo os mais afetados frequentemente. E também tem a questão do óbito, né? A gente tem cerca de 0,23 óbitos para cada 100 mil habitantes. Esse índice é estimado para a área urbana. Então, como eu falei, né, que o ideal seria amortecer, absorver essa água por mais tempo em estruturas que conseguissem armazenar essas águas, ao invés de transferir o problema. Então, aqui tem um dado, tá, a quantidade de municípios que participam do SNIS que declaram ter algum tipo de um reservatório de amortecimento de água, tá? Então, por região e por capital. Então, a gente vê aqui no sul, né, que é capital, apenas 2 disseram que tinha, né, reservatório de amortecimento, e os municípios da amostra apenas 24. Tá? E no Brasil, a gente tem aqui menos de 175 municípios que disseram, né, que tem essa estrutura de amortecimento, então é bem pouco, e apenas 11 capitais. Então, agora eu vou entrar mais especificamente, vou ver meu tempo, a gente conseguir sobrar tempo para discutir, das fontes de água para abastecimento. Então, os desafios e oportunidades dentro dessas fontes de água para abastecimento, que é, na verdade, o que eu acabo, na minha formação, trabalhando um pouco mais, tá? Então, a gente tem o ciclo hidrológico, ou seja, a água, ela está incluída, ela tem esse percurso, então, da precipitação, posteriormente, parte dessa precipitação, ela parte escoa, parte infiltra. Então, quando eu falo ali da drenagem, as cidades, elas foram projetadas, tá, inicialmente, o sistema de drenagem, para escoar essa chuva, e não para infiltrar, para armazenar essa chuva, até uma forma de recarregar, tá, os aquíferos e fazer um efeito inverso que a gente tem no meio urbano, que é a impermeabilização do solo, ou seja, uma forma de tu aumentar a recarga que foi retirada pela impermeabilização do solo. Então, essa seria, então, um caminho sustentável, digamos, para o desenvolvimento das cidades, mas elas foram desenvolvidas inicialmente com essa questão do escoamento. Então, parte dessa água evapora, transpira, e a gente tem a chuva novamente, que engloba o ciclo, ou seja, a água, para a gente gerir essa água, ela está incluída dentro de uma bacia hidrográfica, e nessa bacia hidrográfica ela ocorre um ciclo de água. Então, toda a água que chega numa bacia hidrográfica, ela está conectada, tá? Então, a gente tem, obviamente, uma interação entre as águas superficiais e subterrâneas. Então, dependendo da estação do ano, da época do ano, a gente tem aqui, ó, como a gente chama de rio efluente, que é ou corrente de ganho, a gente tem o nível do aquífero superior ao nível do curso d'água, ou seja, a gente tem o aquífero abastecendo esse curso d'água, e vai ter estações de seca, né? Na verdade, aqui estações mais úmidas, né, aqui estações mais secas, desculpa, quando o nível do aquífero está superior ao nível do curso de água, e aqui estações onde o nível de água, ou seja, estações de épocas mais chuvosas, onde o nível de água vai estar superior ao nível do aquífero, até a gente tem um tempo de resposta para essa água chegar até o aquífero, né, que é um meio poroso, e então a gente vai ter um nível de água abastecendo o aquífero, que é a corrente de perda, que a gente chama, ou rio afluente, tá?
Então, ela tem uma interação, existe uma interação entre esses dois mananciais. Aqui no Brasil, só a nível de informação, a gente tem 43%, tá, dos municípios abastecido por manancial superficial e 40% abastecido por manancial subterrâneo. Então, é uma proporção mais ou menos equilibrada, tá? E o manancial subterrâneo, ele é a principal fonte na zona rural, somado, né? Ele é a principal, mas somado também à captação de água da chuva, principalmente lá no Nordeste, onde eles têm uma escassez maior. E o restante, nesse percentual aqui, é utilizado de forma mista, ou seja, utilizam os dois mananciais. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho dos desafios e das oportunidades. Então, o primeiro desafio, levando em consideração que a gente tem um sistema que ele está todo conectado, e esse sistema, vários usos dependem desse sistema, que é os usos que estão inseridos na bacia, a gente tem como um principal desafio, tá, e o início para a solução de qualquer problema e para o desenvolvimento de qualquer oportunidade, a falta de monitoramento dos mananciais aqui no Brasil. Então, aqui eu apresento para vocês o RIMAS, tá, que é a Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas. Esses aqui são os pontos de monitoramento, tá, do RIMAS. Então, ele tem 409, tá, postos atualmente. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, deixa eu ver aqui. Onde está o Rio Grande do Sul? Não está aparecendo aqui, eu não estou vendo. Aqui, 46. A gente tem 46 postos aqui no Rio Grande do Sul, isso dado atualizado em novembro, tá? Então, pela quantidade de uso, tá, que a gente tem da água subterrânea e também pela grande heterogeneidade que a gente tem do meio aquífero, esse número, ele é muito pouco para a gente conseguir monitorar e ter parâmetros com qualidade suficiente para gerir esse manancial e analisar também a integração dessas águas. Quando a gente fala, tá, de sistema de monitoramento, aquele é o RIMAS, que é o que tem da CPRM, a gente também tem na CPRM o CIAGAS, que é o Sistema de Informação de Águas Subterrâneas. Então, ele não é um sistema de monitoramento, mas aqui é o cadastro que a gente tem nacional de todos os poços. Então, o CIAGAS, a gente tem 346 mil poços, tá? Quase 347 aqui, tá? E a gente tem só isso de postos para monitoramento. Então, a gente já vê só pela quantidade de postos cadastrados no CIAGAS que esses postos de monitoramento eles são insuficientes, tá? Então, aqui um dado desse estudo que é muito, muito interessante, eu oriento todos que querem saber um pouquinho mais da água subterrânea, ler esse trabalho do professor Hirata, tá? Que é a Revolução Silenciosa das Águas Subterrâneas no Brasil. Então, eles trouxeram alguns dados muito interessantes e também alarmantes. Então, o Brasil, ele extrai anualmente mais de 555 metros cúbicos por segundo, tá? Por segundo de água subterrânea. Então, por meio de cerca de 2,5 milhões de poços tubulares, ou seja, aqui já dá uma pane no sistema, digamos, a gente tem cadastrado somente ali 346 mil, e a gente tem cerca aqui de 2,5 milhões de poços, ou seja, a gente tem muito poço clandestino, né? Então, essa quantidade seria capaz de abastecer toda a população, só que apenas cerca de 12% desses poços são conhecidos pelo poder público, que é esses poços que estão cadastrados aqui no CIAGAS, tá? E a maioria desses poços opera sem outorga, ou seja, a outorga rege a construção desses poços, o quanto esse poço pode tirar de água para não prejudicar, então, o nível do aquífero e captações já existentes, também o nível de água superficial, porque, como eu falei, o sistema de água, a água é toda interligada. Se tu retira muita água subterrânea, tu vai prejudicar os usos das águas superficiais também, tá? Então, isso é um dado muito alarmante. A gente também tem aqui a questão do monitoramento das águas superficiais, que ela se dá em nível nacional através do Hidroeb, então a gente tem uma quantidade muito maior de pontos de monitoramento em relação às águas subterrâneas, são 4.641 poços, tá? Isso aí é um dado que eles só fizeram inventário em 2018, agora pode ser mais ou menos. 1.874 são estações pluviométricas, ou seja, medem a vazão do rio, e outros dados, como sedimentos, e 2.766 são pluviométricas, ou seja, medem a chuva, tá? E aí eu faço aqui, relembro aqui o mapinha do monitoramento das águas subterrâneas, a gente vê que é bem menor, né, a malha, né, do que as águas superficiais. Então, o desafio é que a gente tem uma rede
insuficiente, tá? Quando a gente fala em águas superficiais, mesmo a gente tendo esse 4 mil, mais de 4 mil poços, isso é insuficiente, porque quando a gente vai precisar fazer um trabalho, a gente vai procurar a estação, ou a estação está desativada, ou a estação tem dados lá que terminam em 1989, dados muito antigos que já não representam mais a situação daquela bacia, ou seja, a gente não pode te basear naquela estação para fazer um estudo hidrológico daquela bacia. E quando a gente olha para a água subterrânea, além disso de insuficiente, a gente tem uma rede de monitoramento incipiente, ou seja, ela está muito no início e precisa ser muito mais, abranger muito mais áreas e também muito mais aquíferos, porque essa rede ela não abrange o aquífero fraturado, tá? Que é o aquífero fraturado que pega praticamente a metade aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. O aquífero Guarani fica abaixo do aquífero fraturado aqui no Rio Grande do Sul, que é o Serra Geral, e ele é o que acaba sendo o mais utilizado aqui, e ele tem, atualmente foram inseridos 2 poços, tá, nesse aquífero fraturado, através de um projeto de 2 professores lá da URGS e um da UFS, se não me engano. Então, é extremamente necessário para vencer qualquer desafio a gente dar o pontapé inicial, que é ter informação, né, porque sem informação a gente não faz nada, ou senão fica tudo no escuro, sem nenhuma exatidão ou precisão da realidade que a gente tem em relação a aqueles mananciais. Então, o segundo desafio, que é decorrente dessa falta de monitoramento, é o conhecimento da dinâmica da interação entre essas águas superficiais e subterrâneas, tá? Porque elas estão interligadas e o uso de uma prejudica o uso de outra, interfere no uso de outra. Como eu falei para vocês anteriormente, então a gente tem essa interação, tá? Então aqui, por exemplo, tá? Eu trago aqui, essa primeira imagem seria um aquífero, tá? Aqui, nível do aquífero, bem simplificado, tá? Aqui sem nenhum tipo de bombeamento, aqui com bombeamento controlado, ou seja, com um poço outorgado, com distanciamento correto entre eles, tá? Tirando a vazão que é disponível para aquele aquífero, então a gente tem essa situação aqui. Então a gente tem um nível de água, claro que conforme esse poço ele vai ser utilizado, esse nível de água vai baixar, mas a gente vê que não tem um nível de água interferindo no outro. Ou seja, um poço não prejudica a utilização do outro poço. Mas quando a gente tem um bombeamento intensivo, a gente começa a ter, então, sobreposições desse cone de depressão, que a gente chama no poço, e isso acaba baixando com o tempo o nível da água do aquífero, tá? Então, aqui eu trouxe para exemplificar, tá, essa conexão entre os 2 sistemas, esse aqui é um modelo, tá, de superfície potenciométrica, ou seja, potenciométrica onde essa água poderia alcançar o nível de água, tá? Então, quando a gente não tem essa interferência controlado, a gente consegue manter o nível do aquífero num nível em que esse nível ele não baixa abaixo do nível do rio, ou seja, o rio perde água para ele, então ele se mantém no nível acima do nível do rio, tá? Então, aqui não teria interferência entre os poços e também não teria interferência na água superficial. Agora, quando a gente começa a utilizar de forma descontrolada esse recurso hídrico subterrâneo, a gente já começa a ter sobreposição aqui dos cones de depressão, tá? Isso aqui foi feito por mim, então bem rudimentar, só a título de exemplificar para vocês, a gente tem rebaixamento desse nível de água no aquífero, ou seja, o rio começa a ceder água para o aquífero e começa a baixar, né, o nível de água do rio. Às vezes tem rios também que secam por causa disso, e também tem poços que secam por causa disso. Não digo que secam, que o nível, que o aquífero não existe mais, mas o aquífero baixa no nível que fica abaixo da bomba que foi instalada, e aquela bomba não consegue mais retirar a água, ela acaba queimando, né, porque ela acaba funcionando sem água, ela acaba queimando, e aí ter que investir novamente ou perfurar um poço mais profundo para chegar no nível atual do aquífero. Então, esse conhecimento dessa interação ele é essencial, tá? Isso até mesmo para manter os rios perenes, porque o que mantém um rio perene é o aquífero. A gente vê, às vezes, grandes períodos de estiagem, ou seja, sem chuva, e mesmo assim o rio continua com fluxo, ou seja, é a água do aquífero que está indo para o rio. Então, aqui eu trouxe uma notícia, tá? Que a água some do rio por conta que corta Minas e Bahia. Então, a interação, a intenção é conhecer como é a relação do rio com a seca e em que momento o rio perde água para o aquífero e em que momento o aquífero, então, está cedendo água para esse rio. Então, a gente tem o rio aqui que chega a secar, né, por causa dessa falta de monitoramento, de conhecimento de como se dá essa dinâmica. Então, além disso, essa falta de conhecimento permite o surgimento de poços secos, como eu disse, o nível de água do poço fica abaixo da bomba, tá? E também acaba permitindo a introdução de água de baixa qualidade, ou seja, a gente tem
uma pluma de contaminação, né? Conforme a gente vai aumentando esse cone aqui de depressão do poço, esse cone de depressão pode ir puxando essa pluma de contaminação existente no aquífero, que só vai saber da existência dela se tiver monitoramento. Se não tiver monitoramento, só vai saber da existência dessa pluma de contaminação quando ela já chegar no ponto de captação, que também é um problema. Então, essa falta de conhecimento traz prejuízo a todos os usos que dependem dos recursos hídricos, porque ela afeta tanto a qualidade da água, tá, quanto a quantidade da água. Outro problema, tá, também é uma cadeia, né? É um efeito dominó. Tu tem a falta de informação, tu não sabe como é que se dá a interação, e aí acaba ocorrendo ali a contaminação que eu falei para vocês anteriormente, essa contaminação ou poluição, né, das fontes de abastecimento. Então, o subsolo do país, tá? Esse dado aqui é do Tarata Brasil, acabei esquecendo de botar a fonte. Então, o subsolo do país, ele recebe cerca de 4.329, tá, milhões de metros cúbicos de esgoto por ano, tá? Então, isso aí é referente a serviço de saneamento inexistente ou insuficiente, que acaba viabilizando esse tipo de lançamento direto no solo, e isso acaba gerando essas plumas de contaminação que acabam não sendo monitoradas pela falta que a gente tem em relação à rede de monitoramento. Então, essa contaminação também, por essa falta de rede de monitoramento e também a implantação de muito poço clandestino, as pessoas acabam instalando esses poços em regiões que não poderiam, tá? E acabam também viabilizando a inserção de águas de má qualidade dentro do aquífero, e posteriormente essa água pode chegar numa captação, né? E também pode atingir um curso de água superficial. Então, não é incomum a gente ver uma fossa séptica numa cota mais alta, tá? Aqui que o poço, e essa água e se essa fossa séptica ter algum tipo de vazamento, essa água contaminada com coliformes fecais e parar no poço, e também poços localizados em pés, né, em cotas mais baixas de lavoura ou zona de irrigação, tá? Que às vezes acabam perdendo o excesso de nutrientes ou agrotóxicos, e também pela diferença aqui de potencial, essa água acabar chegando no poço e também ser consumida. Porque um dos grandes problemas que a gente também tem, principalmente na zona rural, é que essas águas que são captadas de poços, que são construídos pelos próprios moradores, ela não tem um monitoramento da qualidade dessas águas, porque ela não é distribuída por uma concessionária, né? Então, eles não sabem qual é a qualidade do recurso que eles estão consumindo. E também é muito difícil tu mudar a mentalidade de que aquela água pode ser contaminada, porque eles dizem que tomam aquela água há muito tempo e nunca fez mal, mas às vezes o efeito é cumulativo, né? Outro problema também é poços que podem ser mal construídos e acabar tendo contaminação de uma camada que não era, por exemplo, contaminada, para uma camada que é contaminada. Então, aqui, nessa primeira figura, tá? A gente tem aqui o freático contaminado, né? Que é essa parte de cima aqui, de maior carga, poluindo um aquífero confinado profundo, que é na parte mais baixa, tá? Através de um poço abandonado com rupturas no revestimento da zona contaminada. Ou seja, a gente tem aqui rupturas no revestimento, que esse poço pode ser mal construído, porque a gente não sabe se ele não tem outorga, como é que é a condição de construção desse poço. E aqui o poço freático contaminando o aquífero que está abaixo. E essa outra situação aqui é o freático contaminado também, que é esse aqui mais superficial, de maior carga, poluindo um aquífero confinado profundo através de um poço com defeito de cimentação, né, que é aqui, essa parte aqui do poço, permitindo, então, a filtração vertical descendente pelo espaço anelar, né, que tem no poço, para um aquífero que não era contaminado. Então, os perigos que a gente tem dessa grande quantidade de poços que não são outorgados. A contaminação também pode se dar por via agrícola, né, atividades agrícolas que não têm um uso eficiente do recurso hídrico e acaba carreando num evento aqui de escoamento agrotóxicos colocados em excesso, tá, e nutrientes colocados em excesso tanto para o solo, tanto através do solo para a água subterrânea, como para os recursos hídricos superficiais. E outra questão que pode contaminar, aí não a fonte em si, mas a água já tratada, tá? São as ligações clandestinas de esgoto e de água e as tubulações antigas que acabam se rompendo também e prejudicando a estanqueidade da rede, permitindo que possa acessar algum vetor de doença, como o Manu trouxe vários. E as ligações clandestinas, elas podem ser feitas com materiais de má qualidade ou conectores de má qualidade, que também pode viabilizar isso. Outro desafio é a ocupação desordenada, tá, e inadequada dos espaços, tá? Então, nesses espaços, a gente acaba tendo construção de moradias irregulares, ausência do serviço de saneamento básico
e há essa difícil aplicação dos planos de gestão e planejamento. São áreas que a gente não consegue desenvolver, tem maior dificuldade de ter acesso e desenvolvimento das metas que a gente tem dentro desses planos. Então, plano de bacia hidrográfico, onde traz lá as classes dos rios, plano de saneamento básico, que trata também do desenvolvimento, de melhorias do saneamento básico dentro do município, e o plano diretor, que é como essa área irregular já não está respeitando o plano diretor, então é mais difícil essas ferramentas acabarem sendo inseridas nessas regiões, tá? Então, aqui eu só trouxe o que faz cada um, mas eu vou passar porque a gente está com tempo curto. E vou falar um pouquinho do comitê de bacia, que é muito, que é o que acaba gerenciando o plano de bacia hidrográfica, tá? Então, o comitê de bacia, tá? Eles são colegiados e eles são formados, então, por representantes das sociedades e dos usuários da água. Então, ele é a instância de maior importância, ou seja, onde a sociedade consegue participar das decisões e dos planejamentos relacionados com a área de recursos hídricos, e ali eles deliberam sobre os assuntos de interesse comum, e abordando, tá, com a participação de diversos usuários da água para minimizar, então, conflitos e fazer mediações e harmonizar o uso. Porque cada um quer defender o seu uso, ou seja, tu quer ali uma qualidade de mas ali tem um uso agrícola ou uma indústria que um despejo daquele efluente dele não vai conseguir chegar na qualidade de aí vai mediar para ver se pode ser uma 2, ou se a 2 é inviável para outro uso, então é algo bem complexo, tá? E o comitê de bacia é algo que essa população que vive nesse tipo de área acaba também não conseguindo participar, não conseguindo ter voz, tá? E outro desafio é a população desinformada, tá? Desinformação é um desafio para qualquer área, não é só na área de recurso hídrico, não é só na área de abastecimento, é na área geral. Então, a população não sabe de que o uso intensivo, ou seja, o vizinho constrói um poço, o outro constrói poço, cada um quer construir seu poço, mas não sabe que a construção de todos os poços pode viabilizar perder todo o investimento deles, porque vai baixar muito o nível d'água. Tá? A pessoa não sabe da interação que tem com a água subterrânea e água superficial, a pessoa não sabe a definição de uma bacia hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica, tá? Você já estava conversando com uma familiar minha, e eu falei o termo bacia hidrográfica, ela perguntou o que era bacia hidrográfica, não fazia ideia, não sabe da existência de um comitê, ou seja, é ali que ele pode ter voz, não sabe dessas plumas de contaminação, que são, a pluma de contaminação é muito perigoso, é muito complexo, e ela acaba sendo verificada só depois da captação, e às vezes a fonte daquela pluma nem existe mais, porque o meio subterrâneo tem uma velocidade muito baixa, então tu vai entrar na justiça contra quem se aquele empreendimento que lançou aquele efluente, que lançou aquela contaminação, nem existe mais, as pessoas até morreram, porque a velocidade da água é muito lenta, tá? Então, a oportunidade que eu vejo dentro dessa questão da fonte é o uso conjunto de recursos hídricos, mas para a gente chegar, para a gente atingir nessa oportunidade, a gente tem que vencer todos aqueles desafios anteriores, tá? Então, é uma oportunidade regada de desafios, e o principal dele, o início dele, é a informação. Então, com o uso conjunto, tá, utilizando as duas fontes, manancial superficial e subterrâneo, a gente tem um aumento da segurança hídrica, porque a gente tem mais de uma fonte, né? Maior resiliência frente a mudanças climáticas, principalmente relacionado à água subterrânea, que ela é menos suscetível, né, à questão de mudanças climáticas do que a água superficial, e redução de perdas, né, no sistema, porque quando a gente tem ali o uso dos dois mananciais, a gente tem o manancial mais próximo da questão da distribuição, então um poço pode estar mais próximo da distribuição e ter menos perda, e também regularizar melhor a pressão, que a pressão no sistema é um dos grandes fatores para perda, tá? O excesso de pressão faz perder muito água tratada na rede. Redução de incertezas em relação ao abastecimento pela maior segurança. Então aqui, tá, é um dado do índice de segurança hídrica urbano, tá? Vai de mínimo a baixo aqui, uma coisa. Esse índice ele é feito através de fragilidades na produção e na distribuição de água. A gente vê aqui um percentual significativo da população, tá? 49 aqui, milhões de habitantes que tem um índice baixo, tá, de segurança. E aqui a gente tem 13% dos municípios, tá, que também se inclui nesse índice baixo, ou seja, isso já traz um pouco da questão da distribuição da água, que a gente sabe que o Brasil ele tem dimensões continentais, ou seja, a gente tem uma área com maior disponibilidade hídrica, né, que é aqui a região mais sudeste, mais sul, e a gente tem a região lá nordeste com maior índice de chuva, então isso acaba interferindo, porque a região sudeste é onde tem a região norte, onde tem maior disponibilidade e menor população, e a região sudeste, onde tem maior população e menor disponibilidade, então acaba tendo também esse desencontro em relação à demanda e disponibilidade do recurso hídrico, que acaba inserindo, né,
nesse índice de segurança hídrica. Então, uma forma de tu aumentar a segurança hídrica é utilizar mais de um manancial e utilizar na época que é mais propícia, ou seja, no momento mais seco, utilizar um manancial subterrâneo e um momento de excesso de água, utilizar um manancial superficial. Tá? Então, só mais alguns dados em relação ao uso conjunto, tá? Então, a gente tem 2.706 municípios, tá? Então, 48,6% dos municípios brasileiros, tá? Isso aqui significa 48,6% do total, eles sofreram a crise hídrica entre os anos de 2013 e 2017, tá? Desse total de municípios aqui que sofreram, tá? Que é quase a metade do total dos municípios existentes, 56, tá? Eles eram abastecidos por águas superficiais, tá? Que é cerca de 1.518 municípios, e desse total de 1.518 municípios, tá? 58% desse total de município é abastecido por esse manancial, tá? E então, aqui, água subterrânea, a gente tem 31% desses municípios, tá? 840 municípios, e desse total, 41% do total dos municípios é abastecido por esse manancial subterrâneo, e a gente vê aqui que quando a gente trata do uso conjunto, que é 12% dos municípios, a gente tem pouco município que é abastecido com os dois mananciais, 37% do total dos municípios é abastecido por esse manancial, ou seja, desse total aqui de municípios. Do total, não, do total de municípios abastecido por cada tipo de manancial. Então, a gente vê que o uso conjunto ele traz uma maior segurança e reduz a crise hídrica. Outra oportunidade, tá? A oportunidade do uso conjunto de recursos hídricos, ela também está regada de outros desafios além dos que eu já falei, que é a gestão integrada dos recursos hídricos, tá? Então, a Lei 9433, tá? Que é a Lei dos Recursos Hídricos, ela é focada para uso, o foco dela é mais para água superficial. Isso a gente identifica até pelo fato da unidade de gestão ser a bacia hidrográfica, tá? E não necessariamente a bacia hidrográfica, ela tá, como eu posso dizer, ela é a mesma coisa que a bacia hidrogeológica, às vezes elas não estão na mesma área. A bacia hidrológica ela pode ser maior, ou a bacia hidrográfica pode estar abrangendo uma área de mais de uma bacia hidrogeológica, tá? Então, aqui eu trago para vocês as províncias hidrogeológicas, tá? Aqui colorido, e aqui as bacias hidrográficas com os limites dela em preto, tá? Aqui em nível estadual. Então, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que duas bacias hidrográficas, elas cortam aqui mais de uma província hidrológica. Então, a província hidrológica ela tem mesmas características geológicas, em questão também da capacidade dos poços e da construção dos poços, tá? Então, a gente vê que, às vezes, elas não estão no mesmo espaço. Então, isso também acaba dificultando o uso integrado desse recurso. E também outra dificuldade junto com esse uso conjunto é adaptar, então, os instrumentos de gestão, tá? Como a outorga, tá? Que visa assegurar e controlar o acesso de água, tendo essa visão mais global. Quando a gente vai fazer lá uma outorga de recurso hídrico ou subterrâneo, eles têm termos ali diferentes para cada um deles, ou seja, qual seria um termo único para os dois. E a outra oportunidade está na própria população. Então, a população ela é uma oportunidade de melhoria do serviço de saneamento básico. Ela é uma oportunidade se ela for informada, atuante e vigilante, tá? Então, ela consegue ser uma ferramenta de melhoria desse recurso, ela conseguir cobrar, com base em informação, a melhoria desses serviços e também atuar em prol da melhoria desses serviços. E o único caminho que eu vejo, assim, para a população ficar informada e conseguir atuar é através da educação ambiental, tá? Acho que é o primeiro passo aí para a gente ter uma população informada, atuante e vigilante. Então, aqui eu deixo o meu último pensamento, tá? Acho que eu consegui fazer dentro do horário, vou deixar um pensamento crítico aqui. Então, 2 cidades do Ceará estão com um risco crítico de desabastecimento e outras 9 precisam manter a reserva atual até o próximo quadro de chuvas, tá? Até o próximo quadro, eles botaram quadro, tá? E aqui fala, o governo do estado providenciou a perfuração de poços, tá? E também carros-pipas. Aí, quando a mensagem que eu quero deixar, quando vocês veem esse tipo de informação, é vir os seguintes questionamentos. Se fosse viável o uso integrado das duas águas, dos mananciais superficiais e subterrâneos, eles estariam nessa situação, seria a mesma situação de risco. A informação da integração de ambos os mananciais para a perfuração desses poços, que informações que eles têm para eles construírem esses poços, para que
esses poços não prejudiquem mais ainda a situação das águas superficiais ou poços já existentes. Ó. Os novos poços irão interferir no funcionamento dos já existentes? Existe alguma forma de contaminação que pode inviabilizar o uso desses poços novos e dos existentes a curto e médio prazo? Tá? E também a existência de poços futuros, porque se eles estão perfurando poços, tem uma forma de contaminação, esses poços vão começar a funcionar, aquela forma de contaminação vai chegar naquela captação e vai inviabilizar o uso daquele poço recém-construído. Então, tem que ter a informação antes de sair perfurando poços, porque a gente vê, é comum, eu tenho certeza que você já viu informação, que sempre quando tem uma crise hídrica, eles vão direto para a perfuração de poços, mas quais são a base de informações que eles têm para utilizar esse recurso. Então, antes de ir utilizar esse recurso como uma válvula de escape, tem que ter, então, esse cuidado inicial de ter informação, de ter monitoramento. Então, agradeço pela oportunidade, tá? E deixo aqui o meu e-mail para contato. Bom, Tuane e Emanuele, agradeço a fala de vocês, eu acho que foi muito esclarecedor, muitas informações e vocês se complementaram, né? Então, nesse momento, eu vou abrir para perguntas e questionamentos da turma. Acho que o pessoal pode abrir o microfone e perguntar, tá? E tá aberto. Eu vi aqui no chat que tem uma pergunta da Sandra sobre a questão das perfurações ilegais, né? Isso é um problema muito grande. E há um tempo atrás até eu fiz um curso com uma advogada que ela falou que se a gente olhar a Política Nacional de Recursos Hídricos, antes a multa para quem fizesse alguma coisa ilegal nos mananciais hídricos era de 100 a 10 mil reais. E aí, então, o que a maioria das pessoas fazia? Perfurava o poço e pagava a multa depois de 10 mil reais, né? Agora, com essa alteração da lei que teve em 2020, que vai de, deixa eu confirmar aqui, vai de 100 a 50 milhões de reais, espera-se que isso reduza um pouco, né? Porque daí, se a pessoa perfurar um poço, ela pode pagar até 500 milhões de reais. Mas antes ela atuava bastante nessa questão de perfuração ilegal em São Paulo, porque ela defendia a causa e a pessoa pagava 10 mil e deu, sabe? Então, tipo, todo mundo perfurava de forma legal. E agora, com essa nova alteração da lei, espera-se que esse problema diminua um pouco, né? Porque agora ela pode pagar um valor que ela não tenha condições, né? Mas antes, quando tu pagava só 10 mil, era tranquilo. Então, eu acho que precisa realmente isso, é mudar essas multas, que realmente isso acaba contribuindo, e fiscalização, acho que é o problema, né? Também tem que ter mais fiscalização e uma legislação mais rigorosa nesse sentido. Eu gostaria também de responder a pergunta da Sandra, que eu acho que foi a primeira que tem aqui em relação à minha palestra, tá? Que ela pergunta sobre os poços artesianos particulares, o quanto eles contribuem para a poluição das águas, tá? Então, os poços artesianos particulares, eles são construídos geralmente pelo próprio proprietário do poço. Se esse poço não tiver outorga, ele não tem nenhum controle em relação a se esse poço atendeu as NBRs de construção, tá? E também os laudos de qualidade que se pede no momento da outorga. Então, se esse poço é clandestino, é difícil saber quanto ele contribui para a poluição da água, porque a gente não tem um monitoramento, a gente não tem uma malha de poços que possa nos responder qual é o índice que a gente tem como é que é a distribuição desses poços. A gente não sabe como é a distribuição desses poços clandestinos, e nem também a gente sabe como é que está a situação da qualidade das águas subterrâneas em relação às provas de contaminação existentes. Então, a gente está muito incipiente em relação a esse viés, a essa visão dessa situação das águas subterrâneas, porque a gente não tem monitoramento, tá? E também não temos como saber como é que está a questão dessa questão dos poços clandestinos. Então, é muito importante o desenvolvimento cada vez maior, até digo em escalas menores, até para a gente pegar amostras de como pode estar uma situação maior. Ou seja, atuar com pesquisas nas áreas rurais, que é onde se encontram a maior quantidade desses poços, e geralmente poços que não são regularizados, porque o poço ele é muito difícil de ser fiscalizado, ele é uma estrutura muito pequena. Então, é muito fácil tu esconder um poço, porque ele é uma tubulação que mal sai ali da superfície do solo, né? Deixa eu ver aqui. Os problemas relacionados com a saúde, tá? Digamos com a experiência que eu tive em visitas,
visitando poços para coletar amostra de água, a gente viu muito poço em cota mais baixa, sabe, de lavouras, ou seja, isso pode acarrear um fluxo, tá, de excesso de nutrientes, de agrotóxicos da lavoura para o poço, tá, e até mesmo porque a gente não sabe quanto sai de água daquele poço, porque não tem hidrômetro, então a gente não sabe o volume que tira. E também, o que é muito comum é poço localizado perto de fossa séptica, então que pode dar aqueles problemas de saúde relacionados ao coliforme fecal, que a Manu falou. Então, como lidar com essa questão frente à clandestinidade? O único viés que eu vejo para essa questão da clandestinidade é deixar as pessoas cientes dos riscos que elas estão, que elas podem ocorrer em relação à saúde delas, em relação ao próprio investimento que elas têm. Acho que talvez elas se preocupem mais com o investimento, né? Porque o poço ele é um investimento caro, a bomba, tudo, a perfuração. Ou seja, sabe, eles terem ciência que a perfuração de vários poços pode baixar o nível, eles podem perder o poço, e também essa questão que eles podem estar, como a gente fala, de forma bem grotesca, ingerindo as próprias fezes através do poço, tá? Mas como a minha experiência lidando com essas pessoas na zona rural, eles têm muita resistência em ouvir que a água deles é de baixa qualidade ou pode vir a ficar com uma baixa qualidade pela localidade do poço deles. Porque realmente a água subterrânea, pela localidade que ela está, o solo ele acaba servindo de um filtro, a água acaba tendo um tratamento, então muitos poluentes acabam ficando retidos no solo, tá? E também as plumas de contaminação demoram um pouco para chegar, dependendo do tipo de aquífero, né? Eu podia passar uma tarde aqui falando sobre isso, e eu ia adorar. Mas é muito difícil tu fazer a pessoa acreditar nisso. Eles falam que a água dele, aquele poço é do vô deles e que aquela água é de boa qualidade e que nunca deu problema nenhum. Então também tem essa questão, essa barreira cultural que a gente tem em relação à informação. Acho que tinha que ter mais programas para essa zona rural, tá? Porque são as que mais utilizam poços, e esses poços não são de concessionárias, falando, então, as problemas financeiros e de saúde que eles podem vir a ter, porque eu acredito, assim, pela minha experiência que eu tive, que eles não têm informação. Para ter a gente viu poços dentro de cemitérios, a gente já viu poço de água dentro de cemitério, a gente viu poço de água dentro de lixões sendo utilizado, então é bem complexa essa falta de informação. Eu não sei se eu respondi a Sandra, agradeço pela pergunta. A Rosane levantou a mão agora. Pode ir. Eu queria só fazer um comentário e peço desculpas aí pelo pessimismo com relação à fiscalização. Eu sou arquiteta da Prefeitura de São Paulo, atuo há muitos anos com fiscalização. E estou afastada agora em outra atividade de pesquisa, mas a minha carreira foi feita nisso, né? E, queridas, está muito sucateado, acho que merece uma pesquisa, merece uma investigação, porque quando a gente celebra, né, Manoel acabou de falar, olha, aumentou a multa, né? Mas quem fiscaliza? É tudo muito atrapalhado, né, na partição aí de responsabilidades dos entes federativos, mas em todas as instâncias o quadro de fiscalização está muito, muito sucateado. Eu estou falando aqui de São Paulo, né? Na parte de parcelamento e uso e ocupação do solo, as subprefeituras têm pouquíssimos fiscais, pouquíssimos agentes vistores, né? Coisa grave mesmo, estou falando de 2 por subprefeitura, né? Sucateado. Se a gente for pensar na GCM ambiental, que cobre perímetros gigantes, com quadros mínimos também, não dão conta. A gente sabe dos colegas da Secretaria do Verde, sabe de colegas da CETESB, que é a mesma coisa, né? Falta quem fiscalize, né? E quando se aplica a multa, independente do valor, a dificuldade de, primeiro, chegar à multa é enorme, muitos endereços errados, normalmente os endereços são do próprio domicílio, nem sempre alcança o polo passivo, enfim. E quando consegue, é difícil pagar, né? A dívida ativa do município se agiganta por conta dessa dificuldade. Com certeza, no INCRA, né, o imposto rural e as propriedades rurais, a mesma coisa, de serem alcançadas efetivamente
pelas multas e que essas multas sejam lavradas e sejam efetivamente cobradas, né? É bastante complexo, acho que merecia até uma pesquisa para alertar mesmo, né? Alertar o poder público que está desmontando, né? Nos 3 entes federativos, todo monitoramento, fiscalização em todas as políticas setoriais, ambiental, inclusive. Lamento trazer uma notícia tão ruim. Sim, ao mesmo tempo que o aumento da multa é uma esperança, né? Porque, na verdade, foi uma advogada que comentou assim no curso que eu fiz, que como antes era muito baixa a multa, ela falou que muita gente fazia mesmo assim, mais na região de Goiás, né? Que é onde ela mora. E ela disse que, né, que talvez fosse, realmente eu acho que talvez é uma esperança, mas se a gente não tem denúncia, não tem fiscalização, né, acaba muita clandestinidade, é muito difícil, a questão dos postos é muito complicado. E que nem a Tuane disse, as pessoas não têm a consciência disso, né, que uma coisa está ligada à outra. E acha que cavar um poço é tranquilo, vai resolver o problema, só que a longo prazo não é isso, né? Tem mais essa questão ainda, né? Que a educação ambiental tem limites na ética da sobrevivência, né? Uma população ribeirinha aqui, uma favela qualquer, né? Ok, podem estar absolutamente conscientizados, mas estão ali no rio, não tem como fazer nada, né? Quanto aos efluentes, né? Ética da sobrevivência, enfim. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão. Eu sei que o Telmo já me pediu o contato delas, né? Eu já enviei, está dada a hora. Então, assim, provavelmente terão muitas questões, mas a gente vamos ter que fazer isso de forma pessoal, né? E, meninas, me desculpem, mas eu vou perturbá-las, até porque como eu trabalho especificamente com isso e com a nossa região, né? O Telmo também trabalha com pequenos municípios no extremo sul. Então, assim, o entendimento de vocês, a questão técnica que vocês agregam vai ser muito importante. Eu até Nem agradeço pela... Parabéns, excelente obrigada. palestra, Obrigada. excelente simpósio. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, como eu disse para mim, para a Manu, que somos da área dos recursos hídricos, é importante ter esse contato com outras áreas. Eu participei da revisão do Plano de Saneamento de Rio Grande, né, que vocês estão em Rio Grande. Em Rio Grande a gente já tem a região, que é a região lá do Taim, que já está com problema de coliformes, né? Já tem poços que foram identificados coliformes, então é uma região que vai precisar de uma atenção e vai precisar ser atendida em relação até para atender esse novo marco, né? E um dos grandes problemas de Rio Grande vai enfrentar para atender o novo marco é a parte de esgotamento sanitário. Então, vocês podem entrar em contato, eu me disponibilizo a responder o que tiver ao meu alcance, o que não tiver ao meu alcance eu procuro, porque eu também a gente tem uma rede, né, de contatos, de pesquisadores nessa área, então a gente vai se conversando e também talvez futuramente desenvolver algum projeto de extensão, que eu acho que o projeto de extensão é importantíssimo, é uma forma de tudo que é gerado dentro da universidade chegar aonde realmente importa. E em relação a águas subterrâneas é alarmante e realmente o pessoal, o que não é visto não é lembrado, isso cabe muito bem à água subterrânea. E eu, como um profissional da água de águas subterrâneas, como hidrogeóloga, eu tenho essa coisa, esse algo latente dentro de mim, dessa necessidade de ir na escola, de fazer projetos de extensão para informar a riqueza que a gente tem escondida embaixo do solo e quão dependente a gente é das águas subterrâneas e como elas estão conectadas com as águas superficiais e com outros meios, com outras questões relacionadas com o meio ambiente. E agradeço para finalizar. E eu também, eu queria agradecer novamente, só para finalizar o convite. Também estou aberta para dúvidas e também se alguém quiser trabalhar. Essa parte que eu não consegui falar muito bem da questão do pagamento por serviços ambientais, que eu acho tão importante, que deveria ser implementado assim em várias bacias, né? Estou aí para quem quiser pesquisar, quiser se aventurar junto comigo. Eu estou apaixonada por essa área e
pretendo seguir aí nesses... Olha, tá aí uma boa estratégia, viu? É mais fácil achar o polo aí passivo pagando, ele recebendo, do que ele infringindo. Boa. Sim, olha, sinceramente, eu acho isso, sabe? Depois que eu comecei a estudar, por isso eu digo, isso funciona. As pessoas, tu paga as pessoas, elas fazem e ao mesmo tempo elas se sentem, ai, que bom, eu tô contribuindo de alguma forma, sabe? Mas infelizmente é assim, se a gente não paga, as pessoas não fazem, né? É uma coisa importante, meninas, que eu quero dizer, que esse foi o primeiro, né? Com certeza teremos outras oportunidades, que a gente vai convidá-las, né, para apresentar até de forma mais tranquila, menos sucinta, né? Quem sabe pontos específicos. E assim, ó, agradeço muito as duas, né? Foram muito disponíveis, né? A gente entrou em contato não faz tanto tempo assim. Eu estava verificando o trabalho de pessoas que eu precisava que entendesse, que conhecesse a nossa realidade, até para fazer uma parceria mesmo, como eu trabalho com a região sul, eu trabalho com a região sul, o Telmo trabalha, a Dani trabalha, então, assim, ó, a gente precisa, né, do entendimento, porque tu vê tudo muito nível global, tu vê muito a nível de grandes centros, né, fala muito em regiões urbanas, tudo é vinculado à região urbana, né, e quando a gente olha os pequenos municípios, o urbano é uma vírgula, né, na verdade o município, ele é rural, ele tem um local mais urbano, mas no geral o município ele é rural, e aí tu vê assim, 100% atingir de saneamento na área urbana, mas a zona urbana é 3% de todo o município, ou seja, é uma rua do município. É praticamente 0% município contemplado total, porque quando separa urbano e rural é muito simples, né? Porque aí se tem um núcleo lá urbano com 10 famílias e todos são contemplados, ótimo, olha, o município tem 100% de área urbana, mas se tu for ver o município, ele é 90% a zona rural, então o município em si ele não está atendido. Então essa percepção, essa visão de entendimento de que nós precisamos ver algo diferenciado e entender que as nossas áreas rurais, elas não são poucas, elas não são exceção. Na verdade, nossos municípios no Brasil, isso praticamente é regra, né? A exceção são os grandes centros, né? Então, e a gente tem praticamente toda uma legislação voltada às áreas urbanas, né? E com algumas minúcias nas zonas rurais, mas como assim se a nossa realidade é zona rural e a exceção é a urbana? Então, por isso que eu trouxe vocês, para vocês mostrarem, terem essa visão de quanto é importante, como a Emanuele mostrou, né? A quantidade de problemas que a gente acha que já está resolvido, mas não está resolvido, só não é falado, não é comentado, não traz à tona, né? Porque por enquanto, como a gente diz, o que traz à tona é sempre a mídia cria demandas e essa não é a demanda do momento, né? Então, essa é a grande questão que eu trouxe vocês e agradeço imensamente. Então, espero tê-las aqui mais vezes e que eu já estou passando o contato de vocês sem perguntar para vários colegas, tá? Então, vocês vão ter o telefone de vocês com vários DDDs diferentes. Como a gente falou, nós somos de vários locais diferentes, somos de locais diferentes, instrução diferente, né? Estudos diferentes, mas a gente está aqui junto para quê? Para tentar trabalhar essa questão de sustentabilidade de uma forma mais real, mais íntegra, né? Uma questão mais que se adeque à nossa realidade. Diferente do que muita gente vê aí, porque a gente vê muita teoria e na prática, por exemplo, assim, quanto mostrou ali os mananciais, 46 poços, né? Nós não temos 46 poços no Rio Grande do Sul, a gente tem muito mais, os 46 são os que estão registrados. Então esse é um grande problema, a gente não está conseguindo legalizar essas questões por A ou B, mas isso traz toda a diferença, né? Então, meninas, muito obrigada novamente, né? Agora o pessoal não conseguiu falar mais até pelo da hora, né? Mas assim, a gente agradece, eu agradeço, eu em nome dos colegas, em nome da USP, em nome dos Cidades Globais, do Instituto do IEA. Então, assim, ó, nossas portas estão sempre abertas e esperamos fazer muitas parcerias de muitos trabalhos, principalmente porque eu acho que é um assunto que a gente tem que falar. Sim, com certeza. Mais. Tchau, pessoal. Bom dia para todos. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.